Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. E hoje um programa especial porque tem um convidado aqui que muita gente colocava nos comentários, mandava mensagem para mim, chama ele, chama o homem. E aí eu falei assim, um dia ele vai estar aqui, se Deus quiser, e ele está aqui. Apóstolo Robson Martins, seja bem-vindo. Amém, muito obrigado, pessoal. Bom dia para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Ariston, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos estar aqui hoje para tacar fogo nisso aqui, né? Eita glória! Então, meus irmãos, ó, vai ser muito forte, vai ser muitas chaves liberadas aí. Então, você compartilha aí no grupo de Facebook, WhatsApp, no Instagram. Compartilhe, já vai curtindo, já vai dando like. E quem não é inscrito, se inscreva. Apóstolo Robson, eu sempre pergunto para todos os convidados, se a pessoa nasceu num lar cristão, como foi o começo da sua fé? Sim, a minha jornada foi muito intensa, né, desde criança, né? Nasci num lar cristão, né? Minha mãe é uma mulher de oração violenta, né? Tive um testemunho muito forte no meu nascimento, né? Que eu cheguei à beira da morte, fiquei, quando recém-nascido, né? Fiquei internado 11 meses dentro de um hospital. E quando já não tinha mais jeito para mim, aí Jesus teve que entrar para tomar jeito. E isso ali já inicia o marco do meu chamado, né? Meu pai conta um testemunho, minha mãe também, que já não tinha mais jeito. Já todos os tipos de cirurgia, cabeça, não tinha mais onde colocar injeção em mim, enfiar agulha em mim, né? Eu estava sofrendo muito à beira da morte, né? E não sabia o que a criança tinha. E meu pai falou que foi na Universal. A Universal estava fechada nessa época. Ele entrou num momento que não tinha culto, né? Ficou sozinho na igreja. Começou a clamar e falou que durante 2 horas ali ele chorou muito, clamou muito. Deus passava o filho dele. Ele falava, Deus, faz do meu filho um missionário. Pai dele um pastor. Ele falou que depois disso veio um obreiro e profetizou para ele. Deu uma palavra para ele, que ele encontraria a cura. Vivia andando no quintal, e no quintal tinha uns pintinhos correndo atrás de galinha. Eu falei, impossível isso, como é que eu estou vendo uma criança no futuro dessa? Era um bebezinho, né? Depois de anos mais tarde, depois que eu cresci, ele entendeu, né? Que era a casa da minha avó e não tinha cura, não tinha como. Aí minha mãe falou que uma equipe especializada da França, de um médico muito conceituado de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, achou o meu caso. Esse médico foi analisar e descobriu que eu tinha. Era um problema no pulmão, eu tinha bebido água de parto e fizeram uma cirurgia. Ali, com essa eu fui me recuperando, livrado da morte, né? E anos mais tarde já cumpriu, virou um pastor, virou missionário, né? E ele começa a minha história, né? Minha família morava aqui em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, em Jundiaí. Fomos levados para... Deus nos levou lá, meu pai direcionou para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro começa a nossa história, com 6 anos de idade. Fomos morar numa favela no Rio de Janeiro. E dali que foi toda a história da minha vida ali. Apóstolo, eu já acompanhei muitas mensagens, muitos vídeos do apóstolo. Você começou a pregar novo. Bem novo. Não sei se foi 15 anos, 17, mas como foi esse chamado para pregação, ministério? Aos meus 16 anos de idade que eu tive meu encontro com o Espírito Santo, né? 16 para 17, quando eu digo assim, que no meu final de 16 anos, uns 2 meses antes de fazer 17 anos, eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Fui tomado pelo Senhor. Fui criado nas Assembleias de Deus, minha mãe sempre me levou para a igreja desde criança, né? Então tive aquela experiência criada desde a salinha de criança ali dentro. Meus 15 anos a gente fica meio rebelde, né? A gente quer ficar capaz de viver do nosso jeito, mas Deus me pegou 16. Com 16 anos eu tive uma experiência muito violenta e sobrenatural. Uma missionária que pregava para os traficantes na rua, que era perto da minha casa. Toda noite ela estava ali, eu chegava desde o colegial à noite. Ela me parava e começava a dar a palavra de Deus para mim que ninguém sabia. Tinha coisa que ela me entregava que nem meu pai e minha mãe sabiam. Eu falei, essa mulher é de Deus, tá? E um dia ela me levou num monte, né? Inclusive onde eu passei muitos anos de oração. As minhas grandes histórias que eu conto é nesse monte. E ali eu fui selado com o Espírito Santo. Foi uma experiência violenta, sobrenatural. Fui batizado com fogo. E eu vi o fogo aquele dia. E no dia do meu batismo com fogo, essa missionária estava ali, o céu estava nublado, fechado, garoando. E de repente uma janela só no céu se abriu, né? Foi muito nítido, mas me marcou aquilo ali. Várias estrelas. E ela falou assim, Robson, Deus manda dizer para você, olha para o céu. Faz um cruzeiro naquelas estrelas. Eu fiz. Assim te diz o Senhor. Te levarei para os 4 cantos do mundo para pregar meu evangelho. Vamos levantar para orar. Teve um mover espiritual lá muito forte. Era o marido dela. Depois nós fomos dar a mão. E naquele momento ela já veio profetizar. Estou hoje cumprindo a minha promessa na tua vida. Pede essas línguas que vêm sobre ti. Esse fogo que te envolve. Aí naquele momento eu abri os olhos mesmo. Eu vi um redemoinho de fogo e um anjo que pegava no meu braço. Eu vi com meus olhos nus.
né? E eu vi aquele fogo subindo aos céus, aí fui tomado do Espírito Santo, já era, comecei a falar em língua na hora. E me segura, que eu saí correndo um monte. Falaram que eu caí no barranco abaixo, que eu não senti nada. Acharam que eu tinha até morrido, que eu caí de uma altura muito grande. E eu não senti nada, eu caí rolando do morro, cheio de poder do Espírito Santo. E fiquei embriagado, um mês embriagado dentro de minha casa. E comecei a viver meu sobrenatural dali em diante. Aí, então já foi um pregador de fogo. Acabou, já fui direto. Com meus 17 anos comecei a pregar. Apóstolo, eu também vi, e eu acho que talvez tenha a ver com a sua escola, que chama Escola de Fogo, que não sei se foi nesse período que você foi num congresso, não sei se você saiu do Rio, foi num congresso, numa conferência, e você disse que parece que só você do Rio estava lá e lá o fogo te pegou também, algo sobrenatural. Eu sempre tive essa graça, né? Eu ia nos eventos, onde eu ia, Deus me levava ali, sempre saltava alguma coisa comigo ali. Os líderes me chamavam, acontecia comigo. E aí, você está falando isso aí, foi, eu acho que com meus 23 anos, foi essa experiência que eu tive. Estava num congresso de muitos líderes do Brasil, tinha mais, acho que 700 só de pastores e apóstolos do Brasil naquele lugar. 700 e mais de 1.500 pessoas para 2.000. Eu sentado lá atrás, né? Na época era bem esquisitinho, magrinho, lá atrás sentado. E eu, de repente, veio sobre meu espírito, me fez uma promessa que tu me tiraria daqui de trás e me colocaria entre os grandes dessa nação. Quando isso veio no meu espírito, eu senti cair uma glória sobre mim terrível. Eu fui pro chão. E o evento estava começando, estava todo mundo sentado no primeiro dia, né? Aquele negócio, eu estava fazendo a abertura do evento. Aí, de repente, eu fui chamado lá na frente pelo líder central. Falou que eram todos os pastores aqui na frente, todos os líderes que estão aqui. Aí a multidão lá na frente. Aí ele parou e falou assim, aquele jovenzinho magrinho ali, você, sobe aqui em cima. O que você quer aqui nesse evento? Eu falei, eu quero a porção dobrada na tua vida. Aí, toma, porra, jogou a capa e eu caí no chão e fiquei. Depois daquele evento ali, recebi muitas coisas de Deus, né? E me conectou a muitas coisas. E sempre foi assim. Né? Deus me levar e estar em evento, conhecer líderes de nações e outros lugares do mundo que Deus me levava, né? E conectar com esses líderes, né? Porque apontava o meu chamado. Só que Deus sempre me pegava, tu não vai ficar com ninguém, tu vai ficar na favela, tu vai ficar aqui. Eu passei 13 longos anos ali dentro daquela comunidade, sendo treinado pelo Senhor. Igual, eu imagino que lá na favela, não sei como é que é, aqui, pelo menos as imagens que aparecem do Rio é meio violento. É violento, era violento. E como foi essa batalha de espiritual, né? Que, queira ou não, a violência é o mal que está por trás dali. Sim. Isso ali foi a escola? Foi a minha escola. Ali foi o meu treinamento. Ali a mão de Deus estava comigo naquele lugar. Então ali eu aprendi de tudo, né? Ali eu aprendi a batalhar, a guerrear no mundo espiritual. Que eu digo para as pessoas, né? O lugar onde você mora, onde você vive, a família que você tem, não fuja disso. Há um propósito de Deus na sua vida. Aquilo que você não é capaz de vencer, você também não tem autoridade sobre isso. Você não é capaz também de governar. Então, tudo na minha vida ali não foi fácil. Tive uma vida muito difícil. Né? Casei jovem, casei cedo. Minha esposa Monique, né? Conheci ela com 17 anos de idade na igreja onde eu congregava, na igreja pentecostal. Ali nós nos conhecemos. Né? Durante 3 anos ficamos juntos, namorando. Né? Depois casamos. Deus sempre falou, você vai casar direto. Eu casei. Voltei para essa comunidade, vou morar na casa dos meus pais, por favor, por um tempo. Depois tive minha história, andei, voltei, fiquei naquela comunidade. E lá na comunidade eu abri minha igreja, meu ministério. Só que o que era o meu pior, ali era o inferno. Estou te falando coisa simples. A boca de fumo era muito violenta. Então eu vi pessoas morrer desde criança. Tomando tiro, morrendo perto da minha casa. Traficantes morrendo em frente à minha casa. E Deus nunca deixou eu pegar uma bala na minha casa perdida. E era na esquina onde era o tráfico. Nunca pegou uma bala na minha casa. E nenhum dos meus irmãos da minha família, ninguém nunca sofreu um prejuízo naquele lugar. Porque minha mãe era uma mulher de oração profunda. Meu pai era um homem de oração. Então, assim, meu pai, quando se converteu, né, na comunidade mesmo, ele começou a se tornar um homem que começou a buscar a Deus. Meu pai é um evangelista nato. Meu pai é um evangelista violento. Então, assim, eu tive uma raiz profunda, né, das dores, das experiências, né, desde crescer, que era um barraquinho ali de passar fome. Sabia que era comer era farinha, água e sal por muitos anos. Minha família era muito pobre. Então, eu sei minha origem. Isso tudo foi um treinamento para minha vida. Então, você tem que entender que o pior da sua vida, Deus está te forjando. E Deus me forjou ali dentro. E quando eu comecei a viver o mover apostólico na minha vida, que eu não sabia que era apostólico ainda, eu nem sabia que existia apóstolo, nada disso não, né? Era um jovem cheio do Espírito Santo. Então, tive grandes experiências sobrenatural, até depois para mim entender o apostólico. Isso aí foi depois dos meus 20 em diante, né?
Então, sim, até meus 19 anos eu tive encontros sobrenaturais com Deus, visitação de anjos, né? Carregava a força da libertação, de cura, sinais. Isso tudo começou a me acompanhar muito cedo. Então, essas grandes experiências sobrenaturais, eu tive que viver ela dentro daquele lugar. Aquele lugar era um inferno. Era bar e funk, era som o dia inteiro nos bares do lado da minha casa. Entendendo? Inclusive lá que eu escrevi meu primeiro livro, Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada, meus modos de libertação. Na casa dos meus pais, ali na igreja onde nasceu a Escola de Fogo. Eu tinha um ministério chamado Ministério Apostólico Santuário de Oração. Aí no primeiro evento que eu fui fazer de encontro e avivamento, nasceu a Escola de Fogo. Aí o senhor falou para mim, vai ser um instituto. Eu fiz um cartãozinho de muitos anos atrás, escrito assim, Instituto Escola de Fogo. Eu nem sabia por que eu fiz aquilo ali. Eu só tinha uma direção, que um dia eu teria um instituto chamado disso. E isso aí foi lá no Ministério de anos atrás, para você ver o poder da visão que ela causa na nossa vida, né? Glória a Deus. Aí, irmão, pega a chave aí, ó. Às vezes você está num lugar difícil e pode ser ali a sua escola, né? Como o apóstolo estava num lugar muito difícil, mas Deus, tô te forjando, tô te treinando. Apóstolo, peguei aí, com você falando da sua mãe, que é uma mulher de oração. Sim. E o que nós observamos na igreja, eu tenho 30 anos na fé. E também gosto de ler muitas histórias da igreja, de homens e mulheres que passaram. E você observa que eram homens e mulheres de muita oração. E hoje, as reuniões de oração nas igrejas, eu falo isso que eu já fui até pastor de uma igreja que tinha mais de 200 membros numa época. Sim. A reunião de oração tinha 20 pessoas, vamos dizer, quase 300 pessoas com 20 pessoas orando. Sim. E a grande maioria das igrejas, as reuniões são pouquinha gente de oração. Nós estamos observando que os crentes não estão orando. E você escreveu um livro, Restaurando o Manto de Oração. Você acha que percebe isso, essa falta de oração na igreja? Isso aí é o grande dilema. Não entendemos o fundamento da oração. Para mim, eu acredito que cada geração, o Senhor ele vai trazer soluções para a igreja. Deus levanta homens com mantos específicos para trazer certas correções, certas restaurações de fundamentos que eles se perderam ou que não são valorizados. Quando nós falamos da questão de oração, a ausência da oração na vida dos cristãos é o grande problema. E vou ressaltar para o senhor, é o maior problema que se encontra. E a deficiência da transformação da vida de santidade, da vida do poder do Espírito Santo operar nos cristãos dessa era, dessa geração, é a ausência do espírito de oração na vida deles. Eu estou lançando um novo livro agora, que eu vou lançar 2 livros muito fortes sobre oração. Na verdade, 3, né? Os segredos revelados da oração em línguas. Nós vamos falar sobre o mandato, o caminho de todos os santos, isso. O caminho de todos os santos, o segredo de todos os santos, encontrando o caminho da transformação, que é um livro violento de oração. E um outro livro que é o Mandato dos Últimos Dias, sobre a intercessão profética, as estratégias das guerras dos últimos tempos, o que nós vamos enfrentar nesse tempo e como agir, né? Tudo isso aqui é um livro estratégico que fala da parte da intercessão. Então, quando eu fui chamado pelo Senhor, eu recebi uma unção de oração violenta. Nós temos que entender esses pontos importantes, que o mundo não desenvolve, não entende a dinâmica, não entende o fundamento da oração, então, por consequência, ela não é valorizada nos ministérios. Porque hoje nós valorizamos mais estruturas, a organização de culto, liturgia de culto, né? Hoje a adoração, por exemplo, a musicalização, vou dizer nem tanto a adoração, ela é mais valorizada que a própria oração. E eu ouso dizer para o Senhor, não existe verdadeira adoração se não tiver uma vida rendida à oração. Oração e adoração só mudam as primeiras letras. É o mesmo espírito, é a mesma direção, é sacrifício, é rendição. Verdadeira adoração é rendição. Então, esse déficit nas igrejas que nós temos, os cultos de oração, né? O espírito de oração das igrejas, é porque não é ensinado. Não é fundamentado como parte do fundamento integral da igreja. Parece que a oração é só para alguém que está no altar, a oração é para o líder, né? Que a oração ela é mais para quem tem algum chamado. Eu acho que eles acham que tem que ter um chamado para isso. Negativo. A oração é o fundamento de sustentação do próprio evangelho. Jesus está lá no livro de Marcos, capítulo 2. Ele levantava de madrugada bem cedo para ficar sós em oração. Se você pegar o livro de Marcos, mostra o ministério de oração de Jesus profundamente. Marcos e Lucas. Ele era um homem de oração. Ele começou a oração. O sermão mais importante que tem na Bíblia. Sermão da montanha. Mateus capítulo 6. Se você pegar Mateus 5, 6 e 7, Jesus ensina profundamente sobre o jejum e oração. Entende? Ele ensinou, ele deu a nós o fundamento da oração. Então, o ministério de Cristo, qual era a eficiência do ministério dele e dos apóstolos? É porque oravam. Atos capítulo 6.
Não cabe a nós o que servir a mesa, mas o quê? A ficar no ministério da palavra e da oração e da palavra. Que é o ministério da oração que desenvolve e ativa o ministério da palavra. Né? Então, como costumo dizer, desculpa que eu amo o Senhor, o fundamento mais poderoso que existe vai ser a oração. Antes que viesse a lei, a tábua dos 10 mandamentos, Moisés estava em oração. Elias era um homem de oração, ele recebeu as revelações. Todos os profetas foram chamados de Deus porque eles eram homens de oração e receberam o quê? As revelações. Então hoje só existe o livro de Jeremias porque Jeremias orava. E como ele recebeu a revelação? Orando. É oração. E os líderes, vamos dizer, hoje em dia há um ativismo tão grande, e eu lembro até de um pastor contando testemunho, e ele ficou chocado, escreveu um livro sobre esse testemunho, que ele estava orando num quarto, ele foi convidado para pregar nessa igreja, de um pastor, amigo dele, e ele estava no quarto orando. Aí o pastor bateu lá, ô pastor, o que você está fazendo? Ele falou, estou orando. E aí o outro pastor falou assim, já que você não está fazendo nada, já que você não está fazendo nada, vamos visitar alguém. Aí ele ficou chocado com aquela palavra, porque foi o outro, era pastor. Falou, você não está fazendo nada. E líderes que não oram? Tem pastores que não oram. Tem que ser demitido. Eu falo uma coisa, líder que não ora, meu filho, pede demissão. No altar não podemos ter profissionalismo. Os caras estão sendo profissionais. Entendeu? Para mim, a religião está se tornando uma profissão. Então, hoje, infelizmente, para mim, e líder que não pratica, não vive uma vida de oração, não tem poder espiritual para transformar ninguém. É impossível. A palavra da regeneração que está contida na pregação de um líder, seja que é pastor, apóstolo, profeta, seja que for, se não estiver no espírito e vinculado a uma rendição genuína na oração, não tem poder de transformação. É porque as pessoas não entenderam o que é oração. A oração não é só petição a Deus, a oração é um vínculo de comunhão. A oração é nosso fluxo de transformação pessoal. Então, líderes que não oram, eles não estão sendo transformados. Não estão sendo transformados. Não adianta, é impossível. Impossível uma pessoa ser transformada se ela não orar. A oração, ela provoca o espírito, o poder da oração, da transformação. Entende? Então, se a gente começar a abrir aqui versículo e Bíblia, meu filho, a gente não sai daqui hoje. Para comprovar que sem oração não tem transformação. Então, assim, os líderes devem se apegar profundamente ao mandato da oração. É o fundamento. Faz parte do fundamento integral do Evangelho, é oração. Oração. Agora, não sei, após se foi no vídeo seu ou foi no livro próprio, que eu comprei esse livro, Restauração do Manto da Oração, mas eu achei interessante uma história que você conta de uma visão, que você começa a ver algumas tragédias acontecendo. Aí eu não lembro agora se é o livro ou foi no vídeo. O vídeo eu sei que você falou, mas não lembro se está no livro também. Algumas tragédias acontecendo, e você fala, Deus, o que é isso? Aí depois você vê as mesmas coisas acontecendo sem acontecer. Aí Deus fala assim... Inclusive, eu estava escrevendo isso ontem. Estava escrevendo isso também? Ontem, você está entendendo exatamente o que eu estava que o Deus falou para você, quando você ora, evita que o mal aconteça. Isso aí foi importante, é o Espírito Santo guiando o Senhor. É tão de Deus que eu aposto, o Senhor está me perguntando aqui. Ontem, eu sentei e estava escrevendo um livro de oração em línguas. E a parte de gemidos no Espírito. Né? Daqui a pouco a gente entra um pouquinho sobre a oração em línguas. Gemidos no Espírito. Exatamente no dia que eu abri o ministério. Eu tive uma inauguração no sábado. Foi um culto poderoso. Né? E na igrejinha pequenininha, na comunidade. Toda gente ali, foi uma maravilha. Temos uma grande graça do Espírito Santo ali dentro. Eu já era um jovem tomado do espírito de oração, né? Muito compromissado com Deus. Carregava uma unção ministerial muito forte na minha vida. No primeiro culto oficial, que era no domingo, eu fui abrir o culto, eram meus primeiros membros, tinha pouquinha pessoa, só tinha meu pai, um casal que estava comigo ali na igreja, a minha esposa, né? Nessa época minha mãe ainda era da Assembleia de Deus ainda. Meu pai já estava comigo ali já, que me ajudava a construir o cômodo ali, foi uma graça. Naquele culto, eu fui abrir o culto em oração, de joelho. Eu fui visitado pelo anjo do Senhor ali. Aquele anjo, ele parou do meu lado, uma dimensão me tomou, me cobriu, ele me cobriu. Eu entrei na dimensão da glória. Então, a gente pode falar um pouquinho da dimensão da glória. Eu entrei nela. Quando eu entrei na dimensão da glória, fui tomado pelo gemido no espírito em torno de 1 hora a 1h30. Eu lembro que foi esse mesmo percurso. Foi muito intenso, de choros e gemidos. Só gemia. Falava em línguas e gemia. Quando eu estava nesse tempo, eu entrei num transe profético, que a gente fala de êxtase e transe.
né? Eu fico consciente do que está acontecendo com o meu corpo, mas eu fico consciente e mais consciente ainda do que eu estou vendo no espírito. E ali foi onde aquele anjo estava comigo. E o meu espírito era levado de uma forma muito profunda, em visões. E ao mesmo tempo eu sentia toda a sensação das visões, o meu espírito gemendo e o que estava acontecendo. A primeira visão foi que eu parava numa esquina e aquele anjo falava assim, observe o que vai acontecer. Eu senti algo muito veloz chegando. Eu sabia que era um espírito da morte, mas era num carro. E uma pessoa ia atravessar e batia na pessoa. E eu olhava o anjo perto da pessoa e não fazia nada. E eu falava assim, eu gritava, e quando eu estava gemido no espírito e vendo a visão, e eu perguntava para ele no meu espírito, por que o senhor não fez nada? Assim, porque não tinha ninguém orando por ela. Nós não podemos agir, os anjos falaram, nós não podemos agir se vocês não autorizar. Olha só. Forte. Os anjos, eles são espíritos que vêm para que são espíritos ministradores, estão responsáveis a servir aqueles que hão de dar a salvação. Aí, de repente, eu fui levado a uma outra dimensão, nessa outra entrei dentro de um hospital. E dentro desse hospital, eu via muitas pessoas enfermas morrendo. E lá no cantinho, eu via como se parecia um anjo, mas não era um anjo. Era uma representação da pessoa do Espírito Santo, para mim entender. Com um rosto de bebê, era uma pessoa vestida de branco, uma luz muito grande. Só que o rosto era de um bebê. Muito inocente, sabe? Aquele rosto de pura inocência. E quando eu via aquele leito cheio de pessoas, aquele anjo andava comigo no meio daqueles leitos e falava assim, todas essas pessoas estão destinadas a morrer. Se eu te mostrar, você não aguenta. Você não aguenta se eu te mostrar a verdade. Eu precisava ver uma verdade do que era a falta dos ministérios. Então eu estava abrindo para me entender para onde eu estava indo. A minha responsabilidade. E eu começava a chorar muito com aquelas pessoas. Eu via câncer, criança com câncer, pessoas velhas morrendo, todo tipo de enfermidade. Eu sentia a dor delas no meu espírito. Eu gemia. Quando eu começava a gemer no espírito, né, aquela dor, eu olhei para aquela pessoa enquanto eu vi lágrimas descendo. A dor do Senhor pelas almas. Aí rapidamente eu passei para outra visão. Ainda não aconteceu o que o Senhor falou aí. Eu fui para outra, eu vi uma igreja, o Senhor fora. Eu começava a ver todo tipo de pecado na igreja. O Senhor falou, estou fora, eu não posso entrar. Eles não permitem eu entrar. Aí depois, indo para casa, inclusive que era do casal que estava comigo ali naquele culto, eu vi o que acontecia na vida deles. Quando eles brigavam, os espíritos de roubo que vinham. Eu via muita riqueza espiritual, que eram retidas, enclausuladas nas regiões espirituais. Falava assim, ó, por causa das brigas, dos pecados, tudo isso, ó, o que eles perdem. Eu vi um espírito tentando e roubava aquele tesouro deles. Ia roubando eles. Quanto mais eles brigavam, mais eles eram roubados. Nisso, quando eu vi tudo isso, eu voltei. Eu fiquei num estado consciente onde eu estava e chorava muito. Aí eu ouvi a voz do Espírito falando comigo, interceda pelas almas. Eu gemi. Quando eu comecei a gemer, aquela dimensão de glória me tomou de uma tal maneira que eu voltei para cada ambiente. De repente, quando eu voltei onde o carro da morte vinha, o anjo vinha e puxava a pessoa, não deixava ela atravessar. De repente, eu entrava no hospital, as pessoas começavam a levantar e a sentença de morte era cortada. De repente, eu via dentro das igrejas, o Senhor entrando nas igrejas e o fogo do Espírito, elas falando em língua, chorando, e o Espírito descendo nas igrejas. Depois eu vi aquele casal sendo liberto, aquele Espírito estava perturbando a vida deles. Depois eu fui levado num cemitério, que eu via muitos sepulcros abrindo, explodia. O Senhor falou assim, você interceder e gemer por essas almas, eu vou salvar essas almas. Então, eu fiquei, desde a minha conversão, quando eu fui cheio do Espírito Santo, pastor Aristo, eu recebi um espírito de intercessão profunda. Eu era levado em espírito para tirar as pessoas da morte, levado a dimensões do inferno. Então, eu tive experiências violentas no profético, nessa área, entende? Então, assim, e olha que ainda nem conhecia o fundamento da oração em línguas, era a unção que estava sobre a minha vida que me levava até aquelas grandes experiências, né? Então, assim, daquela experiência da abertura do meu ministério, é o que nós estamos em falta hoje. Inclusive, ontem, no culto de ontem, até ao vivo, o culto lá de ontem foi extraordinário. O Senhor me tomou, fui subir para entrar no altar para pregar a palavra, fui tomado em um nível de intercessão, de um rompimento para clamar por almas, grande colheita de salvação e por despertar da igreja. E nós estamos vivendo esse momento que, infelizmente, muitos ministérios estão abandonando o maior fundamento que o Senhor entregou para eles, que é o fundamento da oração, a transformação da vida deles. Eu posso falar para o Senhor, quem entra em espírito de oração, quem ora profundamente, vai ler profundamente, vai entender essas escrituras, vai ter comunhão profunda, vai ter transformação profunda. Glória a Deus. Irmão, aprende aí, a igreja precisa despertar para orar, por isso envia esse podcast para muitos irmãos, para ver se Deus usa esse programa para trazer esse despertamento. Apóstolo, algo que também tem muito no seu canal, uma chave, e você está até escrevendo um livro agora sobre ele, que vai ser tremendo, sobre a oração em língua. Quais os benefícios? Tem um vídeo que eu acho que é recente,
se eu não me engano, 10 motivos. Isso aí foi forte. 10 motivos que você tem que orar em línguas. 10 motivos. Quais os benefícios e qual é o motivo que a igreja precisa orar em línguas? Mas eu acho que eu vou ter que fazer um testamento disso. De tanta benção que é orar em línguas. Né? Os benefícios são inúmeros. Inúmeros. Quanto mais fala, mais bem para falar. Entende? O problema é que a pessoa tem que entender, antes de entender os benefícios, ela tem que entender o propósito. Qual é o propósito que o Senhor nos deu, a promessa que falaríamos novas línguas? O que muitas mentes ainda não entenderam por causa da religião, né? Eu também entendo eles que ficam muitos anos, né? Nunca foi ensinado sobre isso. Aí de repente é ensinado que tem que orar em línguas. Aí achava que falar em línguas era só no culto, no contar o profético, né? Quando vem aquele momento que são renovados e falam em línguas ali e não tem governo sobre eles depois. Por que o dom de línguas? Olha só, coisa interessante. A gente está até conversando sobre os dons aí antes do podcast, né? Porque o único dom que você tem 100% de acesso e liberdade nele é o falar em línguas. Por quê? Eu posso falar em línguas quanto eu quiser e a hora que eu quiser. Aí a gente se pergunta, não é um dom do Espírito, não é verdade? Porque foi colocado na categoria dos dons do Espírito, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 em diante. Foi colocado ali como uma das categorias dos 9 dons do Espírito, falar em línguas e interpretação de línguas. Ok? Aí a gente se pergunta, né? Os outros dons você não tem um domínio 100% de acesso como você tem a liberdade de falar em línguas. Você concorda comigo? Sim. Então, vamos lá. Jesus ele fez uma promessa. Você vai ter que entender o que é falar em línguas. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, antes da sessão dele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aí, no original, aqui, eu vou colocar até para você ver aqui, ó. As pessoas às vezes não... Aí não, que isso aí é a língua dos idiomas. Ele está falando da língua de Pentecoste, de Atos 2. Os testemunhos de Jeová usa isso. E alguns crentes que não aceitam falar línguas, né? Quer ser teólogo racional demais, quer contrariar isso aqui. Não, mas calma aí, então tá bom. Então me contesta aqui, ó. Marcos capítulo 16, versículo 16, ó. Quem crer e for batizado será salvo, por quem não crer será condenado. Versículo 17. Estes sinais seguirão, né, acompanharão aqueles que crerem. Então, que você está dizendo que a língua é o sinal que identifica que você verdadeiramente crê em Jesus Cristo. Ponto final. Expulsar demônios significa que verdadeiramente você crê nele. Então, esse sinal seguirão. Em meu nome expelirão, expulsarão demônios e falarão novas línguas. A palavra novo aqui em grego é kainos. A respeito de forma recém-feito, fresco, não usado. Então, quando ele fala novas línguas, está falando de algo que nunca foi usado. Nunca foi utilizado. Então, não tem como pensar que falar outro idioma. Você está falando de línguas, novas línguas, não está falando de outro idioma. Então, é muito importante. Você não está falando novos idiomas, está falando de novas línguas. Então, esses sinais acompanham que novas línguas. A palavra línguas aqui é glosa, né? Literalmente línguas, né? Órgão, falar, etc. Idioma, etc. Dialeto, etc. Então, ele está falando literalmente de carnes, algo que nunca foi utilizado antes. Então, ele está falando que é uma promessa. Nós temos que entender que o falar em línguas é uma promessa que Jesus fez para aqueles que creem em seu nome. Então, as pessoas que contestam, eu não tenho esse negócio de falar em línguas, eu não aceito. Você não está aceitando a própria promessa? 2, é um sinal daqueles que crerem. Esse sinal tem que estar na sua vida. E existe também, não sei se você sabe, né, um debate teológico até o dia de hoje, né? Fala em línguas, é testificação que é batizado com o Espírito Santo ou não? O que você acha? Fala aí pra mim. Eu acho que... Eu falo que vamos dizer assim, por causa de Atos, né? Atos 2, Atos 19... Importante. Atos capítulo... voltando aqui no assunto, né? Tudo que tem uma primazia, que Jesus deu uma ordem como um mandamento ou uma promessa, nós devemos o quê? Valorizar isso aí extremamente. Eu tenho que dar uma ênfase a isso. O problema é, muitos ministérios não estão dando ênfase à promessa. Falarão novas línguas. Eu posso sem querer cortar o raciocínio lá. Pode quando falar. Eu coloco os cortes, principalmente de tema de oração em língua, aí o que mais fala, alguns
A grande maioria fala que era idioma, né? Que era a língua. Por causa de Atos 2, já né? quebramos ali já. Vamos falar sobre já idiomas, quebrou né? isso. E aí, o que eu observo como é perseguido esse dom. Assim, e os pentecostais acreditam que é algo de Deus, mas acham que precisa dessa unção, como você já falou também, não do entende, fogo. não entende a função do dom. Não entende. É tudo a questão de entendimento. É tudo a questão de entendimento. Exemplo, minha mãe. Minha mãe era uma mulher profunda no profético, cara. Mulher de oração, 13 anos de mesa de oração, na época que eu fugia do Espírito Santo. Minha mãe já tinha 13 anos só de mesa de oração na Assembleia de Deus. E era uma grande Assembleia de Deus. Para entrar ali não era fácil. Chegar onde ela chegou. Então, líder de oração, minha mãe era uma baita de uma mulher de Deus, uma libertadora. E dentro tinha muita experiência de expulsar demônio, pregadora mesmo, nata, era violenta. Só que tem uma coisa. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, e na época que eu recebi a chave da revelação, eu era jovem. Não tinha nem meu ministério ainda, eu tinha 18 anos de idade. E eu ficava falando pra minha mãe, você tem que orar em línguas. Tem que falar, orar. Ela falava assim, mas eu não tô entendendo, você fala que pão é pão, mas não entendo de pão, eu não entendo como é que eu vou, como é que é orar em línguas. Eu falo em línguas. Eu falei, não, mas eu só tenho que orar em línguas, falar uma coisa. Você está lá na igreja, no mover do Espírito, uma coisa. Ali, aquelas línguas têm um propósito, mas a oração em línguas é outra coisa. Eu falei, mas não tô entendendo. Tá lá, Judas 1:20, né? E só que aí depois, meus 19 anos diante, aos meus 20 que eu conheci o David Robson. Né? E meus 18 anos até contei pro senhor. Eu tinha experiência que eu fazia campanha no monte de 40 dias de oração. Eu falava, eu vou orar 2 horas em línguas. Uma hora aqui nesse monte, outra naquele outro monte. Eu fazia isso e não sabia por quê. Tanto que eu orava em línguas. Né? Até me remeteu a imagem agora de um senhorzinho que eu conhecia nessa época. O senhorzinho falava que ele falava muito língua, que eu tinha que continuar aquilo. Um senhorzinho lá no monte. E assim, a cultura pentecostal não te ensina o fundamento da oração em línguas. Mas ela é aberta para receber o dom, correto? Por causa do profético, etc. Então vamos voltar ao pensamento. Atos 2, né, quando o Espírito Santo desce, é uma promessa prévia já acontecendo de Joel, que todas as nações e povos, né, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Naquele momento, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e falaram a língua dos idiomas da nação. Então Paulo diz muito claro, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, olha só, nada me valeria a pena se eu não tivesse amor. Então, ainda que eu possa ter um dom de falar língua, se eu não manifestar amor, eu sou incompleto. Então nós temos que entender que a oração língua, que eles não entendem, eles questionam porque não são ensinados. E Paulo deixa muito bem claro isso também pra gente. A oração em línguas já tem 5 categorias. É que eu falo a variação do dom. Nós falamos aqui para edificação pessoal, é aquela que está em Judas 1:20, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então a oração no Espírito Santo é bem clara, né? Descortinado pelo apóstolo Paulo, livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, e quem fala em língua fala em mistério, então é a oração em mistério, que nós falamos que é a oração no Espírito Santo. Então essa é a categoria 1, que é que todos nós temos que praticar ela. Pode continuar? Pode. Então bora. Então 2. Interpretação de línguas. Aí que entra a confusão na cabeça dos pentecostais, que não entende. Tudo falta de ensinamento. É só ensinar que eles se organizam. Não, mas que Paulo diz que quem fala em línguas na igreja tem que ter intérprete, então que fale com você bem, fique quieto. Ou cale-se. Não entende. Ele está falando para ordem no culto. Não está falando para minha ordem dentro da minha casa, da minha vida pessoal. A ordem no culto é o seguinte. Então, se eu estou no culto e começo a falar em línguas tão alto, que eu paro todo mundo para me ouvir em línguas e começo a falar, e todo mundo ficou olhando para mim esperando alguma coisa, é em vão, é sem sentido. Tem que ter o quê? Um intérprete ou a pessoa interpretar. Isso é o profético. Aí sabe onde eu pego muito pentecostal? Do pessoal que não entende? Eu falo assim, mas o sinal de línguas é para quem? É para o crente ou para o incrédulo? Eles acham que a profecia que é para o incrédulo. E aonde ele mais erra? Lá nos movimento pentecostal, que eu já fui de Assembleia de Deus, a profecia vem para uma pessoa incrédula que está ali dentro, a pessoa vai lá e profetiza para ela. Mas Paulo diz que a língua, está no livro de 1 Coríntios 14, é um sinal para nós, para o descrente, desculpe, para o descrente. E a profecia é um sinal para o crente. Então, olha só, ficou até meio incógnito, meio contraditório. Então, quer dizer que o falar em novas línguas é um sinal para o descrente, olha só, mas tem que ter interpretação. Aí dentro disso nascem 2 coisas importantes. A interpretação, quando você fala em um mistério que não é desconhecido de qualquer idioma, ou você pode falar pelas línguas, em um idioma que você não conhece, mas que a pessoa que está te ouvindo, ela sabe, está entendendo. Atos 2. Ou uma pessoa pode levantar, você fala em chinês, eu entro com a interpretação, sem nunca ter falado também em chinês na minha vida, pelo dom de interpretação, eu interpreto o chinês e todo mundo olha assim, cara,
Ele é brasileiro, tá interpretando o chinês perfeitamente. Como é que pode? É isso mesmo. Você tá me entendendo? Então, assim, é muito dinâmico esse dom. Esse dom é extraordinário. Não só dinâmico, como dimensional. Entende? A revelação desse dom é extraordinária. Então, eu passei muitos anos bebendo essa revelação. Aí, o que acontece? Vamos lá. Ordem pro culto. Por isso que eles têm essa confusão na cabeça. De orar em línguas, falar todo o tempo. Mas Paulo está falando isso pro culto. Mas ele vai ressaltar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, se não me engano aqui. Posso abrir rapidinho aqui? Tô falando de pegar muito. Aqui, ó, vamos lá. A gente temos que entender o que Paulo está falando. Ele fala assim, eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu falo em línguas mais do que todos vós. Olha só. Fala que pelo que fala em outras línguas, deve orar para que possa interpretar. Aqui é o segredo da interpretação. Vamos lá. Agora vai falar aqui, ó, versículo 17. Porque tu, dando graça bem, tu é edificado, dou graças a Deus. Aqui, versículo 18. Dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. E outras línguas, plural, não é idioma. Que adianta ele vai ficar falando em outras línguas que outro idioma em alemão, sem ele entender e alguém entender? Não, ele está falando em línguas estranhas mesmo, mais do que todos vós. Então você vê que Paulo era um homem profundo na oração em línguas. Né? Então aí a gente volta um pouquinho aqui acima. Se quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Isso aqui é para o culto. E para nossa vida pessoal também, o grande segredo que é a chave, que eu falo para o senhor também, uma das maiores chaves que existe para a transformação da nossa mente é a interpretação. Mesmo que você ore em línguas, né, ela vai te edificar espiritualmente, depois isso salta para o teu entendimento pela intuição, você vai entender pela tua própria intuição, algo em você muda, modela o teu interior, né? A interpretação objetiva, ela acelera o processo de edificação pessoal, de transformação pessoal. E qualquer crente pode receber a interpretação? Todos. Paulo já diz aqui, só pedir? Só pedir ou como recebe? Está aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Né? Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Né? Então o que acontece? Porque o de profecia é para a igreja, está falando para a ordem da igreja, então a profecia, está dando ênfase para a profecia. Profecia é um maior dom para a igreja, para a edificação da igreja, simultânea. Ok? Porque é entendido para todos, ela é direcionada, ela edifica, ela consola, ela exorta, etc. Porém, a oração em línguas não é menor. Inclusive, o dom da profecia depende muito do dom da línguas. Um dom tem uma raiz ligada à outra. Posso ensinar isso para vocês também. Na escola de dons ensino muito sobre isso, né? Então, o dom da profecia e o falar em línguas estão intrinsecamente ligados, conectados. Você vai profetizar, tu fala em línguas. E, de repente, você está tendo interpretação profética, porém, dom da interpretação e não sabe o que é interpretação. Você está interpretando línguas na hora da profecia. É o que eu mais fazia. Só que depois que eu entendi que eu estava com o dom da interpretação. Então, eu entrava no dom da profecia e, de repente, eu falava em línguas. Até eu falei o negócio da irmã lá, da missionária, me ensinou a cavar no dom profético, né? Acho que seria bom falar aqui. Fala aí. Cavar. Eu tinha 17 anos de idade e eu perguntei um dia para a missionária, que a missionária Márcia. Aquela mulher, aprendi muito com ela no profético. Era uma senhora maravilhosa. Ela me ajudava muito. E a mulher era chamada até de bruxa na igreja, porque o povo tinha medo. A mulher era muito usada. Ela era muito usada no profético. Então, assim, eu ficava doido ir lá na igreja. Os jovens eram todos tomados da profecia. A gente não sabia quem era mais usado, porque eles eram muito usados. E eu era um deles. Eles me chamavam de bruxo também. Aí o que acontece? Aí naquela época eu perguntei ao missionário Márcia, como é que a senhora vai tão profundo no profético? Como é que eu faço? Era só você cavar, mas como é que eu cavo? Ela cavando, mas como é que eu cavo? Mas de pentecostal você tem que cavar. Ela falou, quando você estiver profetizando, é só você falar em línguas. E espera que o rolo vai descer. Falei, entendi. E espera, confia. Falei, entendi o mistério. Então ela começava a falar, a profetizar, e ela parava um momento e ela ficava falando em línguas. Daqui a pouco o rolo descia, rapaz. Interpretação. Então, quando nós estamos em língua na categoria para a igreja, né? Quando eu entro em fala em línguas, entra o fala em língua da categoria do profético. Isso você pode observar uma coisa, que as línguas que você fala na oração e edificação pessoal é uma. As línguas quando você fala, quando você está sendo revestido no profético, no movimento do Espírito, é outra. É diferente. As minhas línguas proféticas é explosiva. Então aí sim, essas são para interpretar. Eu mesmo, quando começa alguém a orar em línguas, e eu sei que quando vai ser profético, quando vai vir uma palavra profética, a língua dela muda. Ela muda. Pronto. Essa é a dinâmica da oração em línguas.
as variedades dela. Então, assim, línguas para edificação pessoal, línguas para interpretação. Você tem o dom da própria língua para interpretar as línguas que você fala, que os outros falam, né? Línguas dos homens, que você fala os idiomas das nações, como em Atos capítulo 2, né? E em 1 Coríntios capítulo 13. Línguas dos anjos. Paulo fala que eu falasse a língua dos anjos. Aí você vai lá em Daniel interpretando, né, o que o anjo escreveu à mão misteriosa na parede lá do rei lá, Belsazar na época, né? Então, Daniel foi chamado, ele interpretou a língua dos anjos. Era uma língua misteriosa, que ela não existia na terra, aquela língua. Entendeu? Então, ele vai lá e dá uma interpretação. E você vê duas coisas. O anjo ensinou ele ler e interpretar. Então, ele falou a pronúncia corretamente e a interpretação correta. Então, você vê que o mistério de línguas sempre existiu no céu. Que é as línguas dos anjos e a interpretação que os anjos dão. Então, assim, vamos lá, língua dos anjos. Então, língua dos anjos é a parte que eu mais tenho experiência. De ouvir os anjos, falar a língua do anjo que anda comigo e interpretar o que eu estou falando. Então, quando eu estou, às vezes, em uma oração em secreto, eu ouço uma linguagem que não é minha. Eu sei a minha língua natural e as línguas proféticas que eu falo, mas aquela língua eu sei que é a da unção do anjo que está trazendo para mim. Aí eu fico em silêncio, eu busco, né? Eu falo assim, o que o Senhor está falando para mim? Eu entro em êxtase e eu ouço a interpretação do que aquele anjo está falando, o que eu estou falando em línguas. E às vezes eu tenho experiência de em êxtase, não falar, estou apagado em espírito, eu estou falando em línguas lá na minha dimensão do espírito, e eu ouço a interpretação e o anjo fala para mim o que eu estou falando. Então, assim, é muito profundo esse mistério. Eu explorei, eu tive muita experiência nessa área, inclusive eu escrevi sobre isso, né? Língua dos anjos, e falta uma quinta. Né? Então, lá, língua pessoal, interpretação, né? Interpretação de língua das nações, dos homens, língua dos anjos e a língua interpretação. Falei 5, tá certo. Vamos lá, 5 variedades da oração em línguas. Pode perguntar que eu faço um resumo para vocês. Então, esse é o 5 operação, né? Edificação pessoal, a interpretação de línguas, língua dos homens, língua dos anjos. Vai estar faltando uma que pulou da minha cabeça aqui. Acho que eu falei aqui, pulou da minha cabeça aqui. Mas pode falar. E tem benefício a pessoa passar tempo, porque como foi falado... Línguas proféticas que eu falei para o senhor, 1 Coríntios 14, 5. Desculpe, que eu falei línguas proféticas, que a gente interpreta o culto. Eu falei no testemunho, gemidos no espírito. Agora, uma coisa importante que a pessoa... O que aconteceu lá naquela experiência que você teve. Né? E isso não é qualquer momento. São línguas que não existe interpretação. Mas é uma intercessão. É uma intercessão. É uma língua no espírito, que é gemidos, que é uma intercessão profunda. Igual aquela intercessão que você teve no começo da sua igreja, você não pode falar, vou orar daquele jeito. Não tem como. Não tem como. Essa você não tem governo. Não tem como. Então, a única que você tem 100% de acesso, uma coisa que isso aqui eu desenvolvi, eu me entendi, biblicamente eu posso explicar para vocês sobre as faculdades do espírito, do nosso espírito, as faculdades do nosso espírito. É um assunto complexo, talvez ninguém ouviu isso antes, então fica um pouco complexo as pessoas entenderem, mas eu vou falar de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Você tem como uma faculdade natural da sua alma, da sua natureza humana, a fala. A pessoa tem que entender que quando você nasceu de novo, seu espírito tem a linguagem. Está dentro dele. Quando você é revestido do Espírito Santo, o Espírito Santo ele pega, desentope e faz isso vir à tona. Pum. Ele conecta o seu espírito com o teu próprio processo racional, intelectual. Porque a língua passa por onde? Se você fala ela, então ela tem que passar pelo cérebro. Mas ela, não sei se você já viu aquele ensino científico que ela passa no lobo, né, que é morto, né? Morto, a massa, você fala que ela tem a movimentação que não tem no lobo frontal. Então não vem da região da onde está a inteligência da fala, vem de outra região do cérebro, então passa pelo cérebro. Então uma pessoa tem que entender o quê? Que o falar em línguas ele é tanto um dom como uma faculdade do espírito humano. Todos falam no espírito. Todo espírito humano fala. Aí só precisa receber o Espírito Santo destrava as faculdades do espírito. Quando você recebe o Espírito Santo? O que destrava? Comunhão, intuição. Você começa a crer que Jesus é real, a fé. Tudo faz parte natural do seu espírito, só são despertadas pelo Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é esse. Ele vem para revelar Jesus Cristo, ele vem para apoderar o seu espírito, ele vem para dar crescimento ao seu espírito, ele vem para cuidar do seu espírito. Até a audição e essa visão... É do espírito. Do espírito. É do espírito. Seu espírito vê, percebe, cheira, sente, todos os sentidos naturais, todos os sentidos. E o benefício?
Benefício. Qual é o benefício de orar em línguas? A gente fala assim para a pessoa, ore em línguas, e a pessoa fala, mas eu vou fazer isso por quê? E aí eu falo alguns benefícios, mas qual é o benefício que eu posso falar? Se a pessoa falar assim, ó, vou passar todo dia 1 hora orando em línguas, tem benefício nisso? Olha só que eu vou falar para você aqui, ó. Algumas coisas o povo já sabe, né? Agora vamos falar um negócio aqui, Judas 1:20, ó. Vou colocar para você aqui. Vou te falar uma coisa em hebraico, em grego aqui, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos. A palavra edificando aqui em grego, olha o que significa. Primeiro tem que entender o que é edificar, né? Porque nós oramos para nos edificar, né? A palavra em grega é epokodomeo, significa o quê? Construir, edificar para terminar uma estrutura de fundação, a qual a fundação já foi colocada. Então, olha só, o sentido dessa palavra não é só qualquer construção. O sentido dessa palavra em grego, no Strong, dicionário em grego, tá? Aqui, ó. Edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada. E aqui Judas diz, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Então, a nossa fé em Jesus Cristo, então o que ele é, já foi colocado. Paulo também usa esse termo, né? 1 Coríntios 13, né? Eu, como sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento. Agora cada um vê como edifica sobre ele. Então, o fundamento é Cristo, já foi colocado. Então, quando eu estou orando no Espírito, eu estou construindo o quê? Eu estou me construindo sobre o que próprio Cristo é. O fundamento, a fé já foi o novo nascimento já foi dado. Só que agora ele é edificado, ele é que é evoluído sobre o quê? Sobre o que Jesus é. Então, o Espírito Santo, a função central na nossa vida é revelar Jesus Cristo. A função do Espírito Santo é trazer o que? Toda a transformação interior, trazer a revelação, trazer a edificação, a construção da imagem, do caráter, e não só isso, da natureza espiritual de Cristo. As pessoas têm transformação como meramente algo do interior. Não, negativo. Quando você está no Espírito, orando no Espírito, a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas, 1 João capítulo 2, versículo 27, a unção que dele vós recebeste vos ensina todas as coisas. Esta é a unção em nós. A oração em língua é a unção do Espírito em nós também. O povo tem que entender isso. Quando nós estamos cheios do Espírito da unção, ficamos cheios de orações. A oração em língua toma outra proporção. Você entende isso, você sabe disso. Quando você está cheio da unção, a tua oração em língua se torna muito mais explosiva, maiores e mais poderosas. Rapaz, é tanto mistério para falar. Então, benefícios. Então, você está sendo o quê, cara? Transformado diretamente, objetivamente. A maneira mais prática, direta e objetiva para um crente ser transformado em quem Jesus Cristo é orando no Espírito Santo. E quais são os benefícios de transformar dele? Vida plena, comunhão, intimidade, revestimento de poder, os dons espirituais sendo destravados, transformação interior, libertação do pecado, edificação da inteligência, abertura das faculdades do espírito. Quanto mais eu orei em línguas, as faculdades do meu espírito adormecida que eu não conhecia, elas são assim, ó, pum. O discernimento de espírito, espírito de santidade. O próprio espírito ele tem santidade, é uma faculdade, não é só uma emanação do Espírito Santo. Você pode ver, repousar sobre Jesus, os 7 Espíritos, em Isaías capítulo 11. Então, eu vou dar um nome, mas não vou falar não. Lá no livro você vai ler lá. Não fala tudo não. Então, a oração em línguas, ela destrava os sentidos e a autonomia do Espírito. Ela dá autonomia ao teu Espírito a trabalhar nas suas emoções, seus sentimentos, na sua mente, na sua cognição natural. Eu estou falando por experiência própria. Eu sou uma pessoa transformada. Eu posso dizer, vou afirmar, vou brigar com todo mundo, porque eu sou um exemplo de transformação. Acabou. A oração em línguas, ela dá autonomia para o teu espírito falar, pensar, agir, respirar, pensar, ponto. Ouvir, se mover. E outra, quer ver um grande benefício da oração em línguas? Porque assim, tem a oração em línguas da batalha espiritual, né, pro dia a dia. Quem ora em línguas está sempre um passo antecipado do inimigo. O laço está aqui. Tu tá orando em casa aqui em línguas aqui, ó. Aí tu tá andando, vai pro serviço. O laço está aqui. Tu não viu, o diabo tá preparando, mas tu tá orando no espírito. O Espírito faz com vocês alguém que você nem viu. Quantos livramentos já tive cada oração em línguas? Em segundos, minutos, 1 minuto. Descendo com o carro da serra, na hora o Espírito fala em línguas. Eu comecei a falar em línguas. Simplesmente comecei a falar em línguas. 1 minuto, o carro perdeu a direção e voltou para a direção. Pum. Fez assim. Ia rolar, ia captar, mas o anjo me guardou. Eu lembro um dia que eu estava vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Olha, estava tomado de oração em línguas, mas tomado um fogo da oração em línguas. E eu e minha mãe orando em línguas, estava do meu lado. Do nada, simultaneamente, chegamos num ponto que eu perdi a consciência, dormi. Ela também junto comigo. E nisso que eu pego a consciência, eu abri já, ia bater no muro, já no mureta 120 por hora.
a placa assim. Só deu tempo de eu fazer assim. E virar assim o carro. Assim, em segundos. Por causa da oração em línguas, eu estava vencendo uma batalha espiritual que eu não sabia. Por que eu estava orando em línguas? Tem coisas que você não sabe. Você está orando em mistério, mas daqui a pouco tu vai saber. Vai saber como? Através da circunstância que ocorreu, você agora entendeu por que você estava orando em línguas. Você vai interpretar oração em língua e interpretação, por exemplo, né? Eu vou ensinar o que é interpretação em língua. O povo não sabe o que é interpretação em língua. Não ensinei aqui. Acho que interpretação em língua é levantar e falar na hora o que eu estou falando. Negativo. Paulo diz, ore para que você possa interpretar. Então, o que significa? Que o dom da interpretação já está no espírito de todos. Qual seria a lógica do Espírito Santo te dar o dom de falar em línguas e ele mesmo não ensinar você o que você está falando? Se ele trabalha com comunhão, ele trabalha com relacionamento. O problema é que nós não percebemos, nós não entendemos. E isso eu passei anos, o Senhor me ensinou. Ele veio a mim e começou a me ensinar a interpretar. Eu estou te dando interpretação. Aí pronto, me ensinou o dom da interpretação. O dom da interpretação de línguas, ele não salta no seu espírito só no falar. Alguém falou, eu vou falar a interpretação. Não é. A interpretação, ela vem em sonhos, ela vem na palavra. Quando você vai ler a Bíblia, eu ficava orando em línguas, ó, a experiência que eu tive anos atrás. Ó. A minha primeira igreja que eu dirigi, antes de abrir meu próprio ministério, né? Eu estava morando num bairro, morei lá para conduzir uma igrejinha e tal. Eu estava lendo a palavra, aí eu cheguei num ponto assim, cuide que em ti as trevas, que a luz está em ti não se torne trevas, porque grandes trevas serão, como Jesus fala, né, sobre a luz dentro de nós, né, sermos luz e tal. Cuide que a luz que está em ti não sejam trevas, porque com grandes trevas serão. Eu falei, Espírito Santo, o que é isso? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Como é que uma luz pode ser trevas? Aí eu ouvi o Espírito Santo, ora em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas. Elevar, soltar lá mais, tocou, mandar, caramba. 10 minutos. Você falou, lê a Bíblia. Quando ele saltou, imediatamente a interpretação do que eu estava orando. Ele me edificou. Ou seja, eu tenho interpretação agora, está dentro de mim. Quando eu fui ler, na hora eu ouvi. Na hora. A luz está em ti, não sejam trevas. Quando você conhece a minha vontade, não pratica, você se torna pior ainda as trevas na sua vida. Porque pior é aquele que conhece o santo mandamento, como diz em 1 Pedro capítulo 2, e abandonar os mandamentos. Cumpre seu belo ditado, a porca lavada volta a se rolar na sua lama e o cão volta a comer seu próprio vômito. Então significa o quê? Quando você conhece a luz, sabe a verdade, não pratica por omissão sua, elas vai se voltar em juízo contra você pior ainda. Aí o Senhor me deu a interpretação. O que é interpretação de línguas? A interpretação de línguas vem em sonhos. Eu orava horas e horas, 5 horas. Comecei meus 22 para 23 anos, eu lembro. Meu Deus do céu. Meu Deus, como eu orava em língua, meu filho. Orava no mínimo 5 horas, meu serviço o dia inteiro passava orando em línguas. Quando eu chegava em casa, era 2 horas de joelho a 4 horas de oração em línguas. A minha média era 10 horas de oração em línguas por dia. Então, quando eu começava a orar em casa, aí eu ia dormir. Os sonhos vinham. A interpretação do que eu estava orando em línguas, ela vinha em sonhos. E Deus falava comigo em sonhos. Aí, quando eu acordava no dia seguinte, eu estava diferente. Eu já sabia por que eu estava orando em línguas. Que mistério que eu estava orando em línguas. Então, olha só. A interpretação vai vir em sonhos, na leitura da palavra. Interpretação pelo próprio dom direto. Você vai falar e vai ouvir o que você está interpretando. Você vai saber, ok? A interpretação também, os anjos falam para você a interpretação. Que eu já tive experiência de falar uma língua. Eu falei, o que eu estou falando? Aí o anjo vinha falar, você falou isso. Aí eu, obrigado. Então, você está entendendo? Outra coisa, a interpretação vai vir através de alguém para você. Nem tudo que você ora em línguas, isso aqui é um outro ponto importante do profético. Você vai saber, alguém de Deus vai ser guiado na sua vida e vai te entregar alguma coisa. Porque você orou em línguas, a interpretação vem através de uma manifestação. Entende? Você está orando em língua, alguém vem e mandou te dar essa oferta e você estava orando em línguas pela oferta e não sabia. Correto? Correto. Tá bom. E como recebe o dom da interpretação, então? Como faz para receber? É só pedir, você já orar? Tem. Paulo diz, ore para que possa... interpretar. Então é só pedir. Senhor, me ajuda. Me dá interpretação. O que eu estou orando? Aí você usa a sua fé. Tudo depende de fé, correto? Você tem que aprender a esperar. Você tem que aprender o quê? A discernir. Fala, Senhor, me dá... Você está orando para que possa interpretar, mas peça, Senhor, me dá o discernimento nos sonhos, na Bíblia, que eu estou interpretando, que eu estou orando. Forte. Em Afonso, eu também ouvi você fala de guerra espiritual que
às vezes a sua língua muda quando você está numa batalha espiritual. Todas as pessoas que estão orando em língua entram em guerra espiritual ou depende do nível da guerra? Ou todos entram. Todos têm uma guerra espiritual, mas nem todos sabem entrar nela e vencer. Ou batalhar dentro dela. Por isso que alguns demoram muito tempo para vencer certas batalhas, porque não sabem usar a dinâmica do poder do Espírito Santo. Correto? Não foram treinados para isso e não têm unção para isso. Existe anjos específicos que nos ensinam isso. Mantos específicos para isso. Eu tenho anjos de guerra. Me dá essa dinâmica que toma meu corpo, toma minhas línguas, me toma completamente. Então, é uma coisa que eu herdei depois de muitos anos. Muita prática, muita guerra. Eu passei, desenvolvi e herdei por causa do ministério que eu carrego. Então, eu tenho anjo específico para isso. Ok? Então, uma coisa que Deus me deu na minha vida é o ministério dos anjos. Então, é uma coisa que eu tenho interpretação profunda. Você vai falar muito dos anjos, às vezes eu falando, eu ouço. Então, o que o senhor tem que entender é a oração em línguas. Tá? Existem muitas coisas que tem pessoas que elas nunca vão entender e saber sobre a oração em línguas porque elas não honraram o dom, a comunhão com o Espírito Santo. Elas não honraram. E não foram profundos. Vou te ensinar agora para o senhor. Existe profundidade no dom profético que só entra quem honra e mergulha no dom. Não adianta. Você não vai ser profundo no profético que você não investir na sua vida na área do profético. Então, leitura de livro, orações sobre isso, jejum sobre isso, a unção de outros profetas que você recebe, é investimento. Rapaz, eu não vou falar isso agora, não. Eu vou Pode falar. Não, agora não. Essa eu não posso. Pode falar. Então, eu vou descortinar essas coisas no livro. Aí quando eu lançar o livro. Mas já adianta aí. A gente vai fazer um especial junto com o senhor do seu livro. Vamos fazer. Vamos fazer. Deixa o povo curioso. Eu vou já fazer junto aí. Porque é muito segredo. Tem coisa que não pode nem falar. Por quê? Porque eles não foram fiéis. Não foram fiéis. Existe nível de revelação só para quem é fiel. Daniel, ele recebeu a visitação do anjo, né? Eu já tive essa experiência linda na minha vida, uma coisa marcante no meu coração, me marca muito. É quando o anjo fala que você é amado pelos céus, né? Você pode ouvir também, mas depende, você tem que ter o que? Obediência radical, sacrifício. Sabe, a minha vida não é uma vida fácil, é uma vida de entrega. Você está entendendo? Com tudo, meu Deus do céu, quantas coisas tem na minha vida, tenho 2 filhas, tenho casa, tenho tantas coisas que eu faço, fazem, cara, é impossível você escrever um livro, mas eu tenho que me dedicar. A fidelidade, a comunhão com o Espírito Santo, através da oração em línguas, ela me gerou esse conhecimento que eu tenho. Você pode saber, que eu estou te falando aqui, o senhor nunca ouviu, e o senhor é um homem que mergulha em oração em línguas, já leu muitos livros de grande mentor, você sabe disso. Mas o que eu estou falando aqui não tem nos livros. Pode colocar aqui que 50% do que eu estou falando não tem, porque eu já li. Eu já fui, eu conheço. Já vi de tudo isso aí. Eu vi os maiores mentores falar de oração em línguas e há anos eu ouço isso. Entende? Só que o senhor me entregou no mundo espiritual um nível de revelação das escrituras e essas interpretações para ensinar. Porque eu trabalhei muito com o Ministério da Palavra. Eu ia ministrar seminário, meu Deus, 3 dias, 23 horas de ensinamento eu dava. Eu não brinquei com a unção. Eu tive zelo para ensinar e edificar as pessoas, então foi muito cansativo. Me custou muito. Mas depois que eu herdei esse manto da palavra na minha vida, acabou. É da onde vem minhas revelações. Então, são muitos sinais, muitos segredos que a gente pode ensinar ao corpo de Cristo. Então, a área do profeta, do manto profeta, tem elemento intenso do apostólico. Então, assim, por causa desses mantos, eu tenho essa descortinação desses dons. Então, nem todos vão saber, nem todos também terão as maiores elevações dentro do dom de oração em línguas. Vai depender de outros fatores. Depois eu até posso falar com você no particular. Deixar isso curioso aqui. Mas deixa eu marcar outro podcast, eu vou falar isso para vocês. Porque é muito profundo. Amém. É muito profundo. Eu acho que eu vou ter que abrir mais algumas aulas na minha escola de oração lá, para o povo entender isso, porque é muito profundo. Então, por que eu estou falando isso para o senhor? Dentro do dom de curas, milagres, você tem graus de elevação dele. Eu fui passando por anos isso, eu aprendi isso. Tá? Até você atingir a dimensão da glória. Os níveis que você vai operando nos dons, não tem como não existe uma categoria. Eu falo assim para você, categoria 1, categoria 2, 3, não tem como falar isso. Você simplesmente vai herdando dimensões mais abertas daquele mesmo dom. Ele vai se tornando ainda mais poderoso em você. Então, o que você curava uma dor de coluna, agora você abre os olhos de um cego de nascença. Você está entendendo? Então, isso vai ampliando. Então, eu entrei em cruzados no Nordeste, por exemplo. Eu vi todos os tipos de milagres que você possa imaginar. Desde a rua, dentro dos hospitais, na cruzada, nas casas. Sensacionais o que eu vi. Entende? É que eu não faço do meu ministério mídia, marketing. Agora que Deus me deu uma autoridade, falou para mim, agora eu quero que você faça isso e isso na mídia.
Eu sempre preguei o evangelho independente de qualquer coisa. Não me vendi. Então, fui muito honesto com Deus. Se eu fosse para pegar, para fazer marketing, mídia mesmo, com aquilo que Deus manifestou, é surreal. Mas eu falou, isso aqui é entre eu e você. Entre eu e você e seu ministério. Vai chegar um tempo que eu vou mostrar para o povo, não você. Não quero que você se corrompa. Porque você sabe que nós, como seres humanos, somos tendenciosos a exaltar o que nós estamos fazendo. Né? Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu prego tanto caráter e justiça nessa área, para não exaltar. Né? Então Deus falou, tempo a tempo vou abrir esse cortina, aí você vai lançar e vai falar. Vai escrever, vai falar, porque você está preparado, seu caráter é maduro, eu não quero que você se corrompa, eu não quero que você perca. É muito pessoal comigo, com Deus, entende? É uma área que ela envolve muito a sua intimidade com Deus. O dom de línguas, né? De acordo com os mandos que você carrega, ele vai operar em dimensões totalmente diferentes do que uma outra pessoa. Da mesma forma, o dom profético no profeta é outra dimensão do que uma pessoa que só tem o dom profético. É outro nível. O dom vai para outra classe de manifestação. Você está entendendo em profundidade. Então, é muito importante eu também entender isso. Não é porque você fala em línguas que tudo você vai ter acesso. Tem coisa que é desígnio. Tá? Tem coisa que o Espírito de Deus ele traz anjos por homem que ensinam e dá essa chave dentro do homem que depois ele conecta isso na oração em língua também. Vai fazer parte. Mas é diferente. Vou te dar um exemplo para você poder conseguir assimilar isso. Você chega no meu ministério, você vai observar que os meus líderes, a unção que eles carregam, que está sobre mim o manto, eles também carregam. E você vai observar que eles falam em línguas igual a mim. A maioria deles tem línguas iguais ao que eu falo. Por causa da unção. Quando eles estão operando as mesmas unção, eles falam igualzinho. No profético é igualzinho. Eles falam igual o Senhor, por causa da mesma unção que eles herdaram. Então nós falamos dentro da mesma dimensão. Não vou abrir muito não, que eu acho que você está entendendo. Você pegou, você até que... Então por isso é bom você se conectar com homens de Deus. Com homens santos. Fala e tem mantos e jorrar unções de revelação sobre eles que eles transferem isso. Você começa a acessar certas dimensões de espírito que eles acessam, que você vai acessar e as suas línguas elas se conectam a isso também. Quando eu recebi a revelação foi um pastor chamado John da Coreia e ele tem uma ilustração. Acho que falando de dimensão ele fala assim que pelo menos lá na Coreia ensinava isso, né? Incentivava as pessoas a orar em línguas. Ele orava 9 horas na época que eu conheci ele e foi o que trouxe essa revelação para mim. Ele falou como se tivesse um vaso no céu, a ilustração dele. E dependendo de como Deus vai te usar, vai te contar um vaso pequeno, um vaso grande. Se Deus vai te usar muito, o vaso é grande. E você precisa encher esse vaso de azeite. E ele fala que quando enche o vaso de azeite e transborda, você já está pleno, vamos dizer assim. E ele fala para encher o vaso de azeite, como era ensinado lá na Coreia, era orando em línguas. Você precisa encher o vaso de azeite, era uma ilustração. É chegar numa dimensão, né? Às vezes nós estamos engatinhando, eu creio nisso, né? Vamos dizer, estamos orando, mas não rompeu. Não rompeu. Esse conhece pouco. Nós temos que trabalhar muito nisso. Eu pago um preço alto por isso. Para trazer esse nível de revelação de oração para a igreja não é fácil. Eu estou honrando o Senhor. Inclusive, é um trabalho muito intenso que nós fazemos. Né? Então, o ministério é tomar do Espírito e o poder da oração. Então, a dinâmica da oração profética, oração em línguas, né? Você vai aprender tanta coisa que assim, você tem que ter muito tempo para ler Bíblia. Você viu que eu abro muita Bíblia e mostro. Porque eu tenho que ter base. Eu tenho fundamento. Eu recebi do Senhor a revelação da palavra. A experiência me destravou, me abriu todinho e o Senhor me deu a revelação da palavra. Então, eu entro em concordância com ela, bem rápido. Né? Então, a gente não tem tempo para ensinar tudo isso. Eu acredito que hoje é uma abertura. Pode ser que destrave um novo tempo. O Senhor, para muitas pessoas também. Nós temos que destravar. Existe muito mais. Lembra uma coisa que eu vou falar para o Senhor, uma coisa que o próprio Senhor Jesus falou para mim. Ainda que eu levantei grandes homens na terra, ele me falava de exemplos de nomes, eu não dei tudo a todos. A minha plenitude ela está no meu corpo. Eu tenho meus vasos escolhidos pela qual vou me revelar e dar a eles coisas únicas, que os outros vão também ter que aprender a beber um do outro. Não tem coisas que eu recebi de um ministério, tem coisas que eu aprendi com o outro, tem coisas que a gente pega um pouco do fogo aqui, pega um fogo dali, não, mas cada um tem um nível de plenitude. Cada um tem um nível de plenitude. Você tem que entender que tem coisas que Deus dá a alguns, que todos vão ter que beber. O que Deus deu para aquele homem. Por causa do nível de fidelidade, o chamado dele. Exemplo, Kennedy Reagan. Cara, praticamente todos os apóstolos, todos no mundo que se move no espírito, teve que beber da fonte do Kennedy Reagan, do ministério dele.
Porque a fidelidade é o chamado dele. Foi um grande mestre. Ele honrou o Senhor de uma maneira muito simples. O ensinamento dele simples, objetivo e profundo. É muito maravilhoso. E tivemos que beber. David Robson, ele veio para ressaltar a oração em línguas, embora já era difundido no mundo, né? Muitos outros grandes líderes aí já não era de hoje. Mas ele veio no Brasil para dar ênfase. Ele honrou. Ele deu ênfase aqui no Japão. A orar em línguas. E conseguiu, atingiu muitas coisas, me atingiu. De uma maneira tão simples. Mas ele era pleno. Entende? Mas ele também não descortinou tudo isso de oração em línguas. Deus não deu tudo a ele. Porque Deus desse tudo a um homem, então, pô, ele limitaria a grandeza dele. O homem não é capaz de receber tudo. E também, eu acho que para ele livrar do orgulho, né? Ele ter tudo. Esse é outra coisa, para nos proteger disso também. Então, o níveis e tudo que eu já peguei e bebi de muitos, eu aprendi todo desde a minha juventude, é violento. E o que o Senhor me entregou aqui, eu falei, Senhor, é muito sério isso aqui. Então, eu tenho uma responsabilidade com a sua vida. Eu tenho uma responsabilidade com apóstolo e profeta e mestre. Deus me deu essas 3 graças profundas. Na verdade, 5 ministérios, né? Só que eu tenho que operar no meu mandato agora. Eu tenho que ficar mais numa dimensão do que em outras. Mas quando eu entro na área do evangelístico, o anjo do evangelismo, ele vem. É uma abertura violenta para colher almas, né? Levar o ministério. Então, eu dou muita ênfase no meu ministério, esses 5 ministérios. Trabalhamos nessas dimensões, é maravilhoso. Então, estou construindo, estou edificando. Eu estou num grande trabalho interno. Às vezes não me vê em muitos ministérios, é raro. Né? Muitos ministérios não me suportam. Tem que ter maturidade. Tem muitos que não suportam. A gente vai entrar, vai ver, vai exortar. Eu não vou negligenciar a justiça e a verdade. Eu não consigo. Eu não consigo ver um princípio de um principado e não combater esse principado, porque eu fui chamado para guerra. Tem uma coisa que eu fui chamado é para guerrear, eu não tenho medo de guerra. Eu falei, Deus, se tu não me colocar na guerra do Brasil, não me chama não. É pra luta, é para isso. Você te torna um homem de guerra. Você se torna isso, você entende? Você não vive mais sem isso. É sua natureza, é minha natureza profética, é minha natureza apostólica. Então é para isso. Estamos aqui para trabalhar, para guerrear, para te falar, desculpa. Apóstolo, e jejum entra nessa parte também de benefício? Tem algum benefício de jejum? Que eu sei que você faz também jejuns prolongados, né? Eu lembro, eu vi uma fase da minha vida que era bem estreita. Desculpa cortar, apóstolo. Eu vi alguns vídeos seus que você era bem magrinho. Era jejum, era porque era biológico mesmo? Não, era os dois. Os dois, irmão. Os dois. Vou até mostrar uma foto pro senhor aqui. Cara, isso aqui é terrível. Nossa, eu tenho tanta foto com cajado aqui na mão. Meu Deus do céu. Então, assim, eu aprendi a me entregar violentamente ao Senhor. Nunca tive um pai espiritual. Eu tive que batalhar. Eu busquei. Isso eu nunca deixou andar com muitas pessoas. Tive experiência que é ser convidado para ir para Miami, né, pelo próprio vice-presidente do Guilherme Maldonado dos Estados Unidos. Me conheceu na Itália. Fui levado para um apóstolo francês, né, e era jovem. Era bem jovem. Então, assim, eu tive uma expansão, tive um chamado, uma conexão com isso. E o Senhor falava assim, você não vai. Você não está preparado e não é seu tempo. Eu um dia vou fazer isso na tua vida. Nem você e ninguém vai se gloriar do que eu vou fazer na sua vida. Então, passei muito processo de quebrantamento de orgulho, das dores. Então, Deus ele veio me quebrando por muito tempo e fazendo um vaso. Então, ele tem que quebrar nosso homem exterior, nossa carne, nossa casca. Ele para ter essa humildade, para amar, para respeitar. Às vezes você vai ficar perto de mim, você vai ver a pessoa mais simples do mundo, tá vendo nada. Mas eu tô aqui, meu Senhor, não sai. Mas é o amor. Entende? É ser. Quanto mais espiritual me tornei, mais ser humano me tornei. Mais humano. Mais amor se torna. Mais humilde você se torna. Então, se tem uma coisa que eu posso falar, um verdadeiro apóstolo tem que ter é a extrema humildade. Porque o apostólico, ele veio para servir e não para ser servido. Se tem um ministério que é o maior e o que mais serve é o apóstolo, o apostólico. Ele trabalha em benefício de outros. O profeta gosta de profetizar. O apóstolo gosta de ensinar o povo a profetizar. Entende isso? O evangelista gosta de curar milagres. O apóstolo, ele faz milagre e ensina você a fazer o milagre. Ele quer que você cure os enfermos. Por isso que todo genuíno ministério apostólico vai ser amplo em escolas. Em todos os sentidos possíveis. Milagres ele também tem que carregar. O apóstolo tem que carregar sinais, milagres, maravilhas.
apostólico, os 5 ministérios, vai ensinar todas as áreas. Ele tem que fluir e tem que ser frutífero em todas as áreas. Tem muitos que receberam a graça apostólica, mas eles não foram comissionados pelo próprio Jesus. Eles receberam através de outros. Eu fui comissionado, fui levado aos céus, né? Tive a experiência com o próprio Senhor Jesus. Ele apareceu para mim. Eu lembro, acho que uns 2 anos antes de eu ser consagrado, o Senhor me trouxe numa dimensão. Ele veio sentar comigo, conversar comigo. Eu cuidei de você como meu pastor até o dia de hoje, mas eu te levarei às nações como meu apóstolo, meu enviado. Ele me falava depois coisas de uma língua que eu não podia entender ainda, que eu não tinha maturidade. Mas eu sabia que era de dores, que eu iria passar um processo muito difícil que eu sofreria. Para lutar na minha natureza, na minha transformação, me doeria. E eu voltei em espírito, né? Então tive uma experiência, até um dia que eu fui levado aos céus, né? Recebi um manto na minha vida, tive uma experiência extraordinária. Isso depois de ser consagrado apóstolo. Aí veio a minha comissão, a maior comissão que eu tive. Aí tem tudo isso aí é outro podcast, a gente pode marcar por experiências muito profundas, muito boas, que eu acho que tem que ser contadas. Ela vai beneficiar e vai orientar as pessoas a descortinar o entendimento sobre isso. E nós precisamos da verdade. Se a gente não tiver verdade e entendimento, nós ficamos à mercê de qualquer coisa que nos move de um vento para cá, um vento para lá. Paulo diz, né, 1 Efésios capítulo 4, versículo 13, né? Aí temos que atingir maturidade. E essa busca de oração e de jejum e de monte, né? Que você faz muita coisa no monte. Deixa eu mostrar pra você aqui. É magrinho. Eita, aqui tá bem magrinho, olha. Não sei se dá pra ver, mas tá bem magrinho. Deixa eu aumentar o brilho aí. Aqui tá o que? Era jejum? Aqui eu tava num propósito de 40 dias, no monte que se estendeu para 52 dias. Foi nessa época aqui que eu recebi o manto apostólico na minha vida aqui. Mais 52 dias de jejum? Jejum. Não comia nada, só água? Caldinho de inhame, água com sal, água, suco de limão, água espremida de limão. Não tinha comida. Muito forte. 52 dias. 52 dias. E o jejum era físico também, no sentido de desgaste físico, de sono. Então a gente passava muita hora acordado. Desgastava muito físico, porque uma coisa é você jejuar dentro do quarto quieto. Poupando energia. Mas a coisa é você pagar a madrugada inteira de oração. No monte? Mas você descia do monte aí? Não, a gente ficava lá. Ficou lá? Ficamos lá, todo o período. Aí foi forte essa consagração. Não, aí foi uma direção. Isso aqui todo ano eu fazia. Todo ano, na verdade, eu fazia. Agora, recentemente, eu vou estar para voltar com uma data específica, né? Sempre tiro um período com meus líderes no monte. Eu tenho um local hoje no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Eu fiquei com eles lá. E eu não vou parar nisso. Eu não vou desistir. Mas faz jejum ainda? Eu vou até o fim. Mas ainda faz prolongado? Com certeza. Com certeza. Então eu vou ter que subir o monte lá com a apóstolo. O jejum hoje, eu vou te ensinar agora uma coisa importante que eu tenho hoje. Antigamente o Senhor me cobrava muito isso aqui, né? Água, jejum total. Isso foi por um bom tempo. Chegou um tempo que o Senhor me mudou o meu estilo de jejum. Aí chegou um tempo, eu fui visitado, eu estava na Europa nessa época. Eu fui visitado no avião pelo anjo do Senhor. Ele me abriu uma maleta cheia de legumes e falou assim, agora sua alimentação será essa. Ele vinha ao longo dos anos me purificando a minha alimentação. Bem jovem, não queria mais saber de açúcar, refrigerante, não queria saber de comer mais nada dessas coisas. Então isso foi saindo de mim, simplesmente eu fui negando isso, não queria mais comer hambúrguer, não queria comer mais nada disso. Quanto mais certificado eu fui me tornando, a minha idade foi avançando, né? Eu fui entrando nesses graus. Eu lembro que minha esposa, que era engraçado, a gente ia lá no mercado fazer compra. No dia, toda vez que eu fazia a compra durava 3 meses dentro de casa, porque o Senhor entra no jejum de legumes, entra no jejum. Então a gente jejuava e não comia nada, nem carne, nada. Ficava lá guardado 3 meses. Então eu tinha uma economia nesse lado. Só que aí chegou um tempo que o Senhor falou assim, você vai ter uma vida jejuada. Aí Ele me ensinou. Sozinho. Mudei. Dos meus 24 anos em diante começou. Foi no 24, 25... Quando entrei para os meus 26 ali em diante, aí ficou ficando mais severo, tipo, apertando, pronto. Até ficar completo, sem carne, sem açúcar, sem glúten. Tudo que você possa imaginar, eu só como coisa natural. Não como arroz, não como feijão bem pouco, uma vez ou outra, bem raro, né? Não como macarrão, nada disso. Somente legumes. Legumes e farinhas, vamos supor. Um bolinho natural, só aveia e ovo. Nenhuma pizza? Não. Não. Quem dera, churrasco.
Churrasquinho. Churrasco pra gente no ministério até pecado hoje. O pessoal tá vindo lá. Nenhum. Então... Ó, eu vou te falar incrível que pareça. Todo o meu ministério não existe churrasco. Não tem um churrasco? Ninguém faz nada. Porque eles aderiram um comportamento e outro. Alguns deles entraram, né, um pouco tiraram carne, outros tiraram algumas coisas, né? Então, outros ficam num tempo, depois volta, come coisas naturais assim, mas coisas normais. Mas hoje ensinamos a saúde. Então, meu ministério, naturalmente, né, praticamente quase todos os meus ministros, se alguém faz em secreto, depois vai manifestar na igreja. Se toma refrigerante, se toma Coca-Cola escondida ali, não aguenta. Vai ter, entrou, já vai sair disso, porque é imediato. A unção, ela faz isso e outra. A influência, né, ela provoca as pessoas a mudar. E outra, quem muda o hábito alimentar, muda. Estou te falando que é uma mudança hormonal. Tem muito pecado que não é vencido por falta de controle alimentar. Acabou. É pecado. Tem pecado que é hormonal. A pessoa não tem controle por causa do hormônio. Depois que corrige o hormônio, ela deixa de pecar. Tem pessoa que tem excesso de ira. Está faltando B12, está faltando certos hormônios. Tem que aplicar ocitocina. Ela fica mais calma. Então, se tem um membro da tua igreja que está com muita ira, dá ocitocina lá. Dá pra eles lá, pra ele ficar calminho. Mas é verdade, tem coisa que é hormonal. Então, hoje eu entendo. Eu tinha uma revelação, o Senhor apareceu pra mim e falou assim pra mim assim, agora você entende o que é a santificação nos 3 níveis, espírito, alma e corpo. Você sabe santificar seu espírito, a sua alma e seu corpo. Agora, não vou falar isso não. Outro dia eu vou entrar nisso. Senão a gente vai entrar um assunto aqui, é que tem coisa que tá nova. Ainda no meu ministério não ouviu falar. Eu tô esperando, né? Para soltar as conferências, soltar as revelações. Mas existe pecados que tá dentro, né? É no espírito, e a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. Ela tá pegando no espírito contra o Senhor. O espírito dela, do Senhor, eu tô te falando sério. Eu aprendi a ouvir isso no mundo espiritual e eu entendi porque muitos líderes pecam no espírito. Por isso que se Paulo ordena santificar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Versículo 23, santificar todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, teu espírito peca. Tu peca no espírito e Satanás era um espírito e pecou. Adão era pleno de espírito e pecou. Então, existe pecado no espírito, existe pecado na alma, existe pecado no corpo. Deixa aí aberto aí para depois a gente falar. É que tem os irmãos saber que tem 3 livros aí já, um sobre oração em línguas, outro sobre tempos finais, e que o apóstolo vai lançar, se Deus quiser. Esse ano em dezembro aqui em São Paulo, nós vamos fazer uma conferência ali. Fala aí da conferência aí. Mas essa conferência, inclusive, eu vou fazer até um balanceamento, porque eu vou dar mais oportunidade para quem já veio 2 a 3 eventos. Porque ela vai ser muito violenta. E já tem que ter um grau de maturidade para entrar ali dentro. Não, mas eu quero fazer parte. Não, é maduro, você vai estar lá com a gente lá em dezembro. Sua vaga está garantida. Olha só. Nesse conferência nós vamos lançar um livro, né, o Mandato para os Santos da Última Hora. O Mandato para a Última Hora. Né? Aí estamos definindo qual nome, estamos definindo só alguma questão do nome ainda, mas é isso aí. O Mandato para a Última Hora. Então, assim, é um ensinamento muito profundo, um livraço, muito bom, muito top, maduro. Vai ajudar muita igreja, muito líder, acho que desperta o entendimento. É muito top. E no ano que vem vamos lançar do Oração em Línguas, vamos lançar o Caminho de Todos os Santos, Encontrando o Caminho de Transformação, sobre a vida de oração, que é a continuação do manto de oração. Vamos lançar sobre o poder e a ciência do jejum na ciência e na revelação do jejum. Forte. Esse é violento, é lindo, lindo, lindo. Aí que tu vai querer jejuar mesmo. Eita, aí é forte. Um dia a gente marca um podcast que o senhor também te leva lá, a gente fala sobre jejum. Pô, é bom, hein? Tem que falar. Eu fiz uma aula aí agora, mas ainda tô no raso. Ainda vou mergulhar. Fiz uma aula sobre jejum aí. Explicando o básico, né? Jejum é muito bom. É bom demais. Aí hoje, minha vida, eu sou mais cobrado na vida jejuada do que o jejum profundo. Aí eu tenho épocas que o Senhor vem me visitar. Fala, agora é hora de parar. Eu tenho que parar e ficar aqui na água. Dias, prolongado. Tem a época específica do ano. Então, assim, vou falar pro Senhor, custa muito mais a vida jejuada do que o jejum integral. É custoso. Você não pode comer carne, você quer comer um peixinho, você quer comer uma carninha, você quer tomar uma coisa, você quer fazer isso aqui, você não pode. Você não pode, não adianta. Então, assim, é um custo. E ela me santificou profundamente o meu corpo. E às vezes, quando eu quero, o Senhor quer ficar só na água. Ele não me deixa. Porque o meu corpo físico hoje, a minha massa, e a questão de gordura, hoje eu tenho 6% de gordura no corpo.
Entende? Eu não posso abaixar disso, porque isso pode gerar uma doença grave. Quase cheguei nisso. Então eu tenho que gerar música, eu tenho que ter um limite. Então, não adianta. Apóstolo, tem muitas profecias no Brasil. Pastores americanos, de muitos anos que você deve ter ouvido, que sempre fala a mesma coisa, que o Brasil ia ser um celeiro de missionário, ia ser o último avivamento. Eles falam que vai ter um avivamento no Brasil, vai ser o Brasil o último avivamento. Qual é a sua visão sobre isso que Deus tem falado? Se realmente esse avivamento vai vir, já está? O que vai acontecer? Nós já estamos sendo preparados para isso, né? Isso eu antes de ouvir isso aí, de profecias e tudo, eu desde jovem tive muita visão com isso. Isso eu me levava em espírito e falava, esse é o avivamento. Eu tinha muita experiência. Muito, muito jovem. Eu lembro uma época que eu estava na Assembleia de Deus, numa Assembleia de Deus que eu fui visitar, um pastor me levou numa casa para orar por 2 meninas enfermas. Uma tinha um processo de saúde que eu esqueci, aquela doença degenerativa, que ela perde todo o movimento do corpo, né? Fica torta, né? Só fala, nem a fala desenvolve nada. E aquilo me chorei muito, eu fiquei muito triste de ver aquilo, né? Eu era bem jovem. Aí eu sentei no banco da igreja, quando a gente voltou pro culto, eu fiquei quieto. Falei, Senhor, quanto me usará para curar esse nível? Quando é que o Senhor fará grandes milagres, assim? Para desentortar todinho aquela jovem. Só que era uma coisa bem grave, né? De repente, eu entrei em êxtase, assim, dei uma cochilada, entrei em êxtase, e fui pro profundo. Eu vi ela levantando perfeita. E o anjo, eu falava assim, no avivamento, você vai ver os maiores milagres jamais vistos pelos olhos humanos. Aí eu voltei. Aí depois eu era levado de espírito, eu vi o vento do avivamento no Brasil, todos os bares fechando, as comunidades, favelas. Eu tô lá. Falei, Senhor, me dá o avivamento das favelas. Me dá o avivamento onde um grande líder não quer. Eu quero ver a colheita da onde nunca eles viram uma colheita imensa de grande salvação nas favelas, periferias, nas Cracolândia. Que o avivamento é para eles, é para salvar eles. Um grande derramada, extrema misericórdia de Deus, porque virá um tempo de grande angústia na terra. Não teve um avivamento que derramou que depois não veio guerras e grande angústia na terra. Pode ver o avivamento da Rua Azusa, Segunda Guerra Mundial. Vai ver o avivamento de Gales, o que depois aconteceu. Só destruição. Então o Senhor vai nos derramar o avivamento, o quê? Para suportar o quê? A perseguição. O avivamento ele vai vir nesse momento de grande, extrema perseguição. Hoje tem muita gente aí, infantil, a creche, eu chamo a creche, estão brincando com fogo. E tem muita gente se queimando. Tem muita gente brincando com o mover do Espírito Santo, comercializando. Irmão, é lamentável. As pessoas estão chamando que é avivamento. Que avivamento o quê? Cadê os prodígios? Cadê os milagres? Cadê a vida intensa de oração? Cadê o povo rendido sendo transformado? É comércio, é venda de curso. É comércio. Infelizmente, a unção, ela está aberta. Os céus do Brasil estão em chamas. A unção está aberta, está todo mundo pegando. Está aqui agora, o que está nos Estados Unidos foi transferido para o Brasil. Estão crescendo, está tudo desenvolvendo, as indústrias, nós vamos num aceleramento econômico, estamos vivendo uma coisa que nunca teve antes. Embora mesmo com o Lula aí no governo, nós estamos vivendo um aceleramento de muito jovem, muita gente prosperando, como coisa que nunca teve. Então, o que acontece? O avivamento está vindo. E toda vez que o avivamento chega em uma nação, o que aquela nação se torna? Uma potência mundial, ela se torna economicamente violenta, uma potência. A tecnologia se acelera 100 vezes mais. Então tudo se desenvolve. Então o Brasil, eu vou levar até espírito nos dias atrás agora, eu vi o Malafaia, vários líderes do Brasil assim discutindo assim na mesa. Nós temos que lutar para ser a potência, a próxima potência mundial da tecnologia econômica. Nós vamos ser. Eles entenderam que o Brasil era destinado para isso. Então nós estamos numa guerra contra esse principado do comunismo que quer roubar a nossa herança. Então os líderes estão muito divididos, estão uma briga, muito pecado. O Senhor falou assim, enquanto a igreja continuar pecando, essa omissão, a venda da igreja por entretenimento das riquezas, está atrapalhando eles de entender o que já era para ter acontecido, que ainda não aconteceu. Tem muitas coisas que já eram para ter acontecido, que não aconteceram no nosso país. O Senhor me deu uma visão muito forte, tá? O Lula, eu vi uma espada do céu descendo, ele vai morrer de uma enfermidade, eu vi isso tudinho, o Senhor mostrou. Assim como Deus mostrou ele saindo da prisão, que ele viria a ser reeleito, 6 meses antes de acontecer ele estava preso. Foi o único doido na internet que falei que não seria o Bolsonaro, que seria reeleito, né? Bolsonaro perdeu a eleição naquela época. Confesso que foi difícil para mim, eu fiquei muito temeroso, eu estava na internet, aquilo, cara, que difícil foi para mim na hora da eleição, aí cumpriu o que Deus tinha me revelado. Então nesse meio termo, né, essa movimentação da profética que Deus foi mostrando do Brasil tudinho,
O Senhor mostrou que se a gente se o Brasil não se arrepender, a igreja brasileira, nós vamos passar um padecimento muito grande. Mas por amor do avivamento e da grande colheita de alma, vai acontecer o avivamento. E eu vi o Lula a espadecendo. E eu corri e falava para muitos espíritos, que eram os crentes, né, tudo de branco, falava assim, por amor ao avivamento, o Senhor punirá o Lula na terra. Ele mesmo irá punir o Lula, assim como ele puniu Herodes, que não quis dar glória a Deus. Então ele vai passar esse estágio, né, por causa do avivamento. Aí o Senhor vai remover ele, vai acontecer. E outra coisa, apóstolo, não sei se, como é a igreja lá no Rio, mas seja ministro em vários lugares do Brasil, no avivamento Azusa aconteceu isso, e vários avivamentos que a própria igreja, os religiosos, né? Religiosos que não entendem o mover do Espírito, é isso que nós estamos falando aqui, dependendo do religioso assistir, vai ficar escandalizado. Sim. Eles mesmos perseguem, às vezes não é nem o mundo, e os demônios atuam, mas os religiosos perseguem o avivamento. Já que vai haver essa perseguição de igrejas que não vão querer mudar, que não vão querer entrar. Sempre houve e sempre haverá. Sempre houve e sempre haverá. Né? Porém, esse avivamento, essa grande transição, nossa grande colheita dos últimos dias, ele não é um avivamento como a Rua Azusa. Ele não é um avivamento como Gales. Não é. Vai ser diferente de tudo que nós pensamos. Ele derramará uma onda da santidade, de grande prodígio de libertação e salvação de almas. Isso eu sei. Eu fui levado pelo Senhor Espírito. Eu fui arrebatado, levado ao céu diante dos guardiões. E o meu desígnio era o avivamento. Eu descia com aquele anjo do céu, aquele anjo descia com um cajado, uma autoridade e um manto, avivamento. Eu descia na terra, eu vi o meu espírito, depois eu vi o meu lado humano, Robson mesmo, de joelho. E o meu espírito olhava para mim mesmo, falava, sei lá. Depois eu ficava me olhando, eu chorando. No chão que a gente não conseguia mais levantar do chão de tantos clamores que havia dentro de nós, angústias santas, o fogo do avivamento estava sobre nós. Era gerado grandes intercessões, muito poder de lamentações, de arrependimento, de purificação. Era terrível aquilo ali. Esse avivamento vai ser terrível e diferente de tudo que o ser humano, que a gente possa pensar, que não está no governo nem de nenhum profeta do Brasil saber. Ninguém sabe. Um pouquinho que eu vi, eu já entendi. Que eu não faço nem noção do que está preparado para os últimos dias da Terra. Entende? Então, assim, vai derramar no Brasil em vários pontos, vai ser global. Mas a maior força é aqui, porque aqui é o celeiro para receber o povo que vai vir do Oriente, do Ocidente, todo aqui no Brasil. Todo vai descer o Brasil por causa de muitas enfermidades e guerra que vai vir na Terra. E está vindo, eu vi uma variação, né, do Covid e doenças. Eu vou esperar Deus me falar mais profundo sobre isso. Está vindo um vírus na Terra. Ele vai ser capaz de matar milhões, se não de bilhões de seres humanos na face da Terra. O Covid só foi um teste dele. Ele é tão mortal, ele é tão destrutivo que vai vir. Que você pensa, a gente perdeu no Brasil 50 milhões de pessoas em menos de um ano. O senhor pensa que nos Estados Unidos, o que vai acontecer nos Estados Unidos de morte? E é para atingir os Estados Unidos esse vírus. Então, assim, algo tão letal, tão mortal, que na hora certa vai ser liberado. E só tem uma maneira de se proteger. Está no livro de Apocalipse, acho que é no capítulo 10, e fala dos santos, coloca o selo na testa deles para que eles não sejam tocados pelas pragas. Nós teremos um selo e uma redoma, uma proteção da glória, e não vai nos atingir esse vírus. Mas vai matar muita gente. Muitos vão morrer, porque não tem essa proteção. Assim, bendito é aqueles que ouvem verdadeiros profetas e apóstolos. Estou falando que o Senhor vai estremecer a gente. Em 2025 também o Senhor falou para mim já. O abalo econômico mundial começa em 2025. Dali em diante começa o restart. Vai começar. Um grande conflito mundial está chegando. Nós já estamos vivendo esse tempo. Nós não temos tempo de ficar na vaidade. Temos tempo de correr e fazer o que tem que ser feito. Levantar escolas, orfanatos, salvação de almas, evangelismo, missões. Salvar esse povo. Proclamação. E orar, né? Que a igreja despertar para orar, para se posicionar, né? Muito, né, apóstolo? E apóstolo, fala aí o endereço lá do local. O apóstolo, eu aproveitei. O pessoal falava assim, chama o apóstolo Robson Martins, é um homem de Deus, abençoado. E aí eu falava, não, ele mora no Rio, né? Quando ele vinha ministrar aqui, aí ele mudou para São Paulo. Por que veio para São Paulo? Qual foi a direção? Eu nem sabia que eu estaria aqui, né? Para minha cabeça eu estaria indo para o Nordeste. Deus me colocou numa prova, me testar.
Eu tava em divisão só vendo Nordeste. Inclusive, já estão colocado lá em Pernambuco, né? Já, esse ano já o meu pastor missionário já vai embora para lá as famílias. E já vamos começar o instituto lá em Pernambuco. Qual lugar do Pernambuco? Dormentes, cidade de Dormentes. Eu morei lá em Caruaru. Então a gente vai pegar aquele povão todo lá. Então eu evangelizei em muitos lugares lá. Então assim, eu achei que ia pra lá. Eu tava convicto. E já tinha falado com minha esposa, né? Vai sair daqui do Rio de Janeiro, vamos embora pro Nordeste dessas crianças aqui. E decidido. Aí tinha uma conferência no Rio, aí na conferência o senhor veio me visitar. Já vi meu carro, tudo em que as coisas, eu quero que você saia urgente daqui e vá embora do Rio de Janeiro. Falei, meu Deus, por quê? Vá para São Paulo. Falei, mas senhor, não era pena vá para São Paulo. Aí eu falei, mas para onde eu vou aí da revelação? Porque já tinha uma base pequena aqui, um núcleo, né? Tinha um pessoal nosso aqui já cuidando de algo aqui em Jundiaí. O senhor vai para onde você nasceu. Eu falei, vou morar em São Paulo? Vai. Aí naquela semana eu revelando. Acabou o congresso. Na mesma semana ali, fui embora. Peguei tudo de louco. Larguei minha casa. Não tinha nem planejado nada. Nem planejado nada. Fiquei até na casa do pastor Gabriel aqui uns dias ali na casa dele. Tava morando ali, até alugar minha casa. Dentro de uma semana ali que eu tava ali, consegui alugar o local da igreja, a minha casa, perto da própria igreja. Olha só, que era impossível. Em um mês, todo o instituto já estava montado em São Paulo. Um mês de obra. Um mês, assim, um milagre. Assim, pum, aconteceu. Que bênção. E aí... E hoje a gente está na Várzea Paulista, né? A gente tem aqui, ó, vou pegar o endereço aqui, ó. É Rua Célio Barbosa, 241, na Várzea Paulista. Para quem você quer estar conosco lá, vamos fazer um convite, né? Toda terça, quinta, domingo, sábado, segunda. Segunda é a escola hoje que eu ministro, né? Tá online. Segunda, às terça-feira, nosso culto de terça profética, violento lá. Quinta, da libertação da restauração. Domingo é o encontro de avivamento e família, que começa às 5 horas da tarde. Os outros cultos, tudo 7h30. Só o domingo, que é 5 horas da tarde, começa. Eu já conheço muitos apóstolos, profetas, pastores que já estão indo lá. Estão indo lá e estão recebendo, estão sendo uma maravilha. Então, vão lá. Ó, também temos lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Né, que se quiser entrar aí, joga no Google aí, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, em BH, né, Belo Horizonte. A Belo Horizonte, qual é o endereço lá, você lembra, não? Rua Mateus Leme, número 6. Você pode pesquisar que tem um instituto lá em BH, o Bispo Mauro que dirige lá. Rio de Janeiro é o Bispo Douglas que dirige, né? Aqui sou eu que estou de frente com outros pastores, daqui a pouco estou passando por algum bispo aqui. E nós estamos em Pernambuco, é o pastor Jadson também. Nós estamos iniciando lá. E depois Brasília, que a gente vai dar um novo endereço. Está chegando em breve, Brasília. Aonde? Brasília, é. Brasília. Já tive lá a base aberta, por umas situações lá, saí de lá por um tempo. E agora está um povo lá me esperando e eu vou voltar para lá. Eita, glória. Brasília, eu vou estar dia 16 lá ministrando. Lá, amém, que benção. Em apóstolo. E foi a direção de Deus para espalhar. Quem quiser assistir, fazer... Tem um online, né? Fazer o treinamento online. Você pode estar no meu perfil do Instagram, lá na bio, você tem lá Academy. Academy, eu lancei esse projeto com uma equipe maravilhosa. Está em aberta a inscrição, vai ficar aberta direto. São 9 meses de ensino de capacitação. É uma faculdade ali, praticamente, de espírito. É aula. É aulas. Você vai pegar todos os meus livros, né? Já lancei 14 livros, né? Você vai pegar a escola. Esses 14 livros são escolas, né? A escola vai ter escola de oração, escola de restauração Ministério Quíntuplo. Aí tem a aula gravada e o livro. Vai ter ao vivo comigo. Toda segunda-feira ao vivo comigo. Ao vivo no Zoom comigo, descortinando. E a aula depois fica gravada no nosso próprio portal, chamado da Academy Escola de Fogo. É um portal próprio nosso, muito bem organizado, bem simples, bem clean, lindo, maravilhoso aquele portal ali. E aí nós temos essa Academy, você vai ter a escola Vida no Espírito, tem a escola de ativação profética, a escola de evangelismo sobrenatural, a escola de dons, a escola de ministério, tudo completo, escola de oração. Tudo completo em um pacote só, que toda segunda-feira tem um ensino novo para você lá comigo ao vivo. E ao mesmo tempo a minha mentoria, né? Porque as pessoas ali aproveitam para dar mentoria. Elas sempre me perguntam, eu respondo o pessoal que está ali, os alunos, né? E está sendo maravilhoso a Academy. Temos centenas de alunos ali conectados, está maravilhoso. Acho que se tem uma coisa que vale a pena, que eu falo para o senhor, é a Academy. Tem líderes, pastores ali, porque é um ensino profundo. Maravilhoso. Ó, irmão, aproveita aí e se aprofundar. É pagar o preço, né? E tem uns que já estão na frente, fica mais fácil. Não, vale muito a pena. É maravilhoso. A gente fez uma coisa acessível a todo mundo. Você recebe pacote de livro em casa, acessível a todos. Fizemos por amor a todos. Né? Sabe, eu não comercializei meu ministério. Eu faço dentro de um ambiente de justiça e equilíbrio. Tá? Eu tenho meu próprio relacionamento com o Senhor sobre isso. E outros, cada um recebe que cada um tem seu galardão, né? Em apóstolo, tem algum problema que acontece
perguntar isso. Tem pessoas cativas dentro da igreja, pessoas sinceras, mas que tem alguma coisa, um espírito mal na vida da pessoa. E eu sei que um dos módulos aí dessa escola, porque você fazia os módulos separados, né? E aí tem uma que falava de quebra de vínculo, de maldições, de libertação. Sim. Tinha, né? Não sei se ainda Temos. Então, o modo de restauração sacerdote, libertação, fala de 4 principados ali, como combater Jezabel, Bezebul, Leviatã, tudo isso a gente mas é possível lá, vamos dizer, crente tá cativo? Crente sincero? Esses os que mais estão. Pastores. Puxa, meu Deus do céu. Pastores que falam assim, ainda tem um espírito mal na vida de pastores. O problema é quando ele tá lá no instituto e manifesta. Ele fala assim, cara, manifesta o diabo. Eu falei, mas você nunca foi liberto. Vou dizer uma coisa pro senhor, hein? Vou te mexer um pouquinho com o senhor. Todos precisam passar por libertação. Não, interessante que você falando isso, eu tenho uma igreja que eu conheço de amigos, que ele fala isso, a libertação é sempre. Não fala sempre. Que é a vida toda, tem alguma área. A vida toda, sempre. Ou você vai estar liberto de dimensões de ignorância, de fortalezas mentais, né, espíritos imundos, principados, tronos, é genética, é na dimensão da alma. A libertação é muito profunda. Só que hoje, Deus, depois de anos, me deu um manto de libertação, né? Eu trabalhei muito em libertação, com muitas coisas, mas chegou um tempo na minha vida, né? Eu tive uma experiência, fui visitado pelo Senhor, por um querubim. Eu recebi um revestimento. Depois dali, meu filho, onde chegava a manifestar por um demônio. E manifestava só tronos, gerações de gerações. Eu falei, o que é isso? Eu falei, essa autoridade eu te dei para libertar meu povo e o desígnio dele. Então não é qualquer libertação. Eu estou te falando de coisas que vai destravar esse desígnio. Não é fácil. Quem abre a porta da libertação ensina para as pessoas, tu dê continuidade. Vai estar num processo que não é fácil. E libertação não é instantâneo, não é rápido, nada disso. Libertação é expulsão de demônio e é processo. Processos que ela terão que passar para amadurecer, processos de desenvolvimento espiritual. E o Senhor falou comigo claramente. Tinha uma visitação do anjo, o Senhor falou comigo assim, diga ao povo que não existe libertação, não existe método de libertações instantâneas, não existe. A única e verdadeira libertação é a revelação de quem Jesus Cristo é. Então, assim, dentro da dimensão da natureza, existe a expulsão do demônio, temos que fazer, mas a libertação verdadeira é ela. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Elas vão ter que ter um relacionamento profundo com Jesus Cristo para não dar vazão aos demônios. Mas aí, pegando esse gancho, então, até pastores precisam ser libertos. É o que mais tem. É os que mais sofrem. Apóstolo. Muitos. Todos precisam. Já ministrei muitos apóstolos de libertação. Muitas pessoas. Mas você sabe que está endemoniando, né? Tem que passar a libertação. Você pode ter a unção que for. A unção não reflete e não vai falar se você é liberto ou não. Não confunda o poder de Deus com santidade. Ok? Não confunda o poder de Deus com o que você é liberto. O cara pode se mover no poder que for. Tem que ser liberto. Se não passou, não está vivendo a vida plena de santidade, vai passar a libertação. Existem muitos pareceres. Não é o dia de falar hoje assim, mas né, a gente pode marcar um dia de falar sobre libertação. E vou, inclusive, no meu canal lá, Robson Martins também, vamos publicar muito vídeo sobre libertação. Vai publicar ou já tem? Já tem e vou publicar. Sobre a de libertação. Falando nisso, fala inclusive, ó, na conferência agora em BH, agora lá também tem lá um vídeo lá, tá explosivo sobre libertação, sobre o que é trono, principado, potestade, todas as classes, o que é libertação, muita coisa maravilhosa. Uma conferência, eu deixei ela aberta lá e muita gente está recebendo lá. Tá no canal. Tá no canal. Qual o nome? Fala aí o canal, tem 2 canais aí. É o canal Robson Martins. E tem o canal da Escola de Fogo também, mas ali é o Robson Martins. Robson Martins. Tem muito ensino lá, né? No canal. Muito. Mais de 700 vídeos lá pra... E apóstolo, sobre a unção, para nós aproveitar que eu falei aqui pro apóstolo, que nós tentar sugar todas as chaves. Eu tenho que ir embora. Tá acabando, é que nós começamos mais tarde. Tá pra certo. Perguntar isso aqui. A unção, o pessoal fala de transferência, nós recebe por transferência? Sim. Altamente transferível. A unção, o poder de Deus é altamente transferível, né? E a unção também. Poder e unção. Eu recebo de alguém. Você recebe. Então, apóstolo, eu queria aproveitar que todos os convidados, eu peço para orar pelo pessoal, se quiser fazer oração. Amém. O que sentiu, que Deus tocar no coração aí. Vamos orar aqui agora. Senhor, nós agradecemos pela sua unção, Espírito Santo.
Agradecemos, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos concedeu, de levar-se, de cabe, de kia, de lemorrouski, cambre, de veseto, comaquia, tokuski, caramaquia, ele faciria, taqueia, tocruski, cacacacuski, caramaca, carabasato, mevacito, cruski, meniguedia. Senhor, que esse novo caminho se abra para muitos que estão nos ouvindo, porque o Senhor me dava na interpretação que um novo caminho estou abrindo para que muitos possam conhecer o meu reino, muitos possam conhecer meus desígnios, Kerevácia, do Cleia, Lemarrácia. Lembra-te que o Senhor ele tem um caminho perfeito, um plano perfeito para cada um. Senhor, nós não podemos desistir da tua perfeição, não podemos desistir dos teus planos. Espírito Santo, eu peço agora em nome de Jesus Cristo, Pai, que o fogo da tua glória seja liberado sobre o teu povo agora, da raça. Ativa ali o fogo do teu Espírito sobre eles agora. Derrama, Senhor, esse fogo de glória na raça, bequeia. Haja fogo sobre a vida de vocês agora. Que essa unção caiga sobre a tua casa agora. Milagres agora. O fogo da unção de curas e milagres venha sobre a tua vida agora. Barrasse, tocou, medevesse, carou, tocou, max, que mediqueia. Todo caroço desapareça, todas as dores de pernas crônicas sejam curadas agora. Tua mente seja aberta agora. Senhor, que o vento do Espírito assopre na mente do teu povo agora. Sobre a vida também do pastor Arilson, Senhor. Vem um vento de revelação na mente dele, Espírito Santo. Ativa ali, calaste do comedequeia. Mais revelação, mais profundidade. Espírito de inteligência e força. O Espírito de poder, Senhor. Venha sobre eles agora em nome de Jesus. Ele marraça comênia. Lafaceto coranda. Mazaroto comese mequeia. Mamba as divishuanda. Merati que decocite reverecaia. Senhor, amplia o profético dos teus filhos, ó Pai. Eu abençoo o profético deles, Pai. Amplia a unção profética, Pai. Eu abençoo teus servos em nome de Jesus Cristo. Devassia de calamadá, calamadá. Pastor, me dá sua mão. Declise de aqui. Nosso documeste me calas. Levos. Que mais? Receba sobre a tua mente agora. Teu Espírito veja. Ouça novas coisas agora, declasse, haja esse fogo na mente do teu servo, Senhor. Acelera ele. Venha uma nova força na oração, Senhor. Eleva-os. Suba com o Espírito do teu filho. Prepara ele, Senhor. Quando ele pisar lá naquele lugar, ele vai ser imerso numa dimensão profética apostólica tremenda na raça. Deus mudará a tua dimensão de unção. Senhor, mudará a sua mentalidade de ser cocoxia para um novo nível. Se nevasse a cocoxia precanaia, porque o Senhor determinou esse dia. Senhor, obrigado, Senhor, porque algo, Senhor amado, está sendo feito tremendo na vida do teu servo. Eu o abençoo, porque novas coisas começam, Senhor amado, ainda esse ano na vida do teu filho acontecer. Todos os caminhos dele serão liberados anjos para ajudá-lo, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, obrigado, esse anjo entrou. Aumenta nas mãos dos seus filhos agora essa unção, Senhor. Mais fogo para curar, mais fogo para libertar, mais fogo. Abençoa a sua vida na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja com vocês. Oh, aleluia. Aleluia. Eita glória. Vai mergulhar, se prepare, vai te esperar lá. Eu vou estar lá. Ó, lá no Instituto vou ter pena do seu não, vou te agarrar lá. Em dezembro estaremos lá. Amém. Apóstolo, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado por ter estado aí com a gente. Foi um prazer estar aqui com também, vocês. a equipe que está aí, os pastores, né? Então, que Deus abençoe. Compartilhem. Esse programa vai impactar muita gente. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.